Fute Rio. Vem aí, mais uma transmissão da Rádio Fute Rio. Paixão ao vivo. Fute Rio na geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca. As notícias, os lances, o debate, a interatividade. No único programa que fala de todos os clubes do Rio. Fute Rio na geral, a partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio. Gabriel Andreso. Alô, torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio, pra você muito boa tarde, 6:02. Esse é o Fute Rio na geral desta sexta-feira, dia 3 de novembro de 2017. E você a partir de agora ao vivo com a gente aqui na transmissão mais carioca da rede, com o Fute Rio na geral. Essa é a cobertura mais completa do futebol carioca, no programa que é debate e informação até 8 da noite com todos os times e divisões do Rio de Janeiro no futebol profissional em destaque. Fute Rio na geral, como sempre, em nome de Furnas, 60 anos, energia que se renova dia após dia, e Criativos Design, comunicação com criatividade. Hoje no Fute Rio na geral. Tem o mercado da bola, como sempre, em destaque. Afinal de contas, os clubes continuam se movimentando para a primeira divisão do campeonato estadual, começando a partir do próximo dia 20 de dezembro. Já estamos em novembro, já estamos no penúltimo mês do ano, ou será o último, já que 2018 para nós vai começar ainda antes do Natal. Todo mundo já começando a se reforçar. A Portuguesa contratando o jogador do São Gonçalo e o Goitacás se desfazendo de alguns atletas. São as mudanças, entradas e saídas, chegadas e partidas dos clubes da primeira divisão do campeonato estadual. Para os clubes da segundona, essa também é uma realidade. Afinal de contas, mesmo com o calendário indefinido para a próxima temporada, são os times da Série B1, os times que ficaram na segundona, que servirão bastante também como, digamos, celeiro de atletas para os times da seletiva e também da fase principal do Carioca. Quem entra, quem sai, quem chega, quem vai embora, também é assunto aqui dentro do nosso programa, e a gente volta a avaliar nessa semana, nesses últimos dias, quem se reforçou melhor para o estadual. Na quartona, a bola não rolou, pois é, e nem vai rolar, porque conforme você já sabe, desde a última segunda-feira, anunciamos ao vivo aqui dentro do nosso Fute Rio na geral, o Campeonato Carioca da quarta divisão está suspenso. Na verdade, foi adiado em uma semana por conta da suspensão de 7 clubes pelo não pagamento de bordeiros. São as bizonhices do nosso futebol carioca, e a gente vai falar aqui dentro do programa de hoje qual foi o desenrolar de toda essa situação, como que os clubes procuraram se preparar, como que foram à frente com essa situação, e também destrinchar um pouco melhor a situação de cada clube, de cada equipe dessas que foram suspensas. Vale lembrar que o Esporte Clube Resende já pagou suas dívidas e voltou ao campeonato, mas as punições continuam acontecendo. E também tem, olha o que eu achei, tem a pitadinha histórica e também a participação do ouvinte. Não tem bolão porque não tem jogo, bola só vai rolar mesmo na próxima semana. Tudo isso aqui dentro do nosso Fute Rio na geral de hoje, que está apenas começando. 6:05 aqui na Rádio Fute Rio, esse é o Fute Rio na geral, no horário brasileiro de verão, ainda com o dia claro, aqui nos estúdios do Fute Rio Network Studios, aqui em Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro. Vamos começar então com o nosso giro inicial de destaques, aqui dentro da transmissão mais carioca da sua internet. Meu primeiro boa tarde hoje vai para ele, Cláudio Burguer. Tudo bem, Burguer? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa noite, Gabriel, boa noite a todos. Então, em feriado de finados e com o campeonato parado, então é morto, né? Pois é, né? É. Ironicamente, nada mais apropriado, né? Exatamente. Enterrado já está e com pá de cal, né? Então... Ou de farinha de trigo. Farinha de trigo, não podemos esquecer, né? Verdade. Pra quem não se lembra, teve um jogo do Campeonato Carioca da... Sub-20, né? Não, Sub-17. Na verdade, Sub-15 e Sub-17, que era a série Marrentão, BC, né? Lá no Marrentão, chegaram lá, ó, vai ter jogo aí. Ó, tá bom, mas o campo não tá marcado. Domingo isso. Rapaz, o cara da cal, não tem cal. Eles não marcam mais com cal, marcam com o quê?
com farinha de trigo. Não, a sério. Parece que cai um negócio muito antigo. É, que né? queima, né? Tem uma É uma tinta- substância, é. uma tinta lá que os caras pintam. Enfim, não tinha. Nem isso, nem negócio de lick paper, fazer o quê? Rapaz, vou ali no mercado comprar farinha de trigo. Botaram farinha de trigo. O juiz viu que era farinha de trigo, não deixou ter o jogo, foi WO. 2 horas depois teve o Sub-17, rolou o jogo, Teve tranquilo. jogo. Quiseram saber de nada. Quisesse terminar o jogo, fazer um bolo, dava. Se chovesse, ia ficar bem parrudo, né? É verdade, o campo ia ficar com aquela... Ia ficar consistente, pelo menos, né? É, só não pode solar, né? Não pode solar. Enfim. Mas, Gabriel, mas meu destaque não vai nada pra quartona. Ah, não? Não. Meu destaque hoje vai para um time que está licenciado, um clube que tem 105 anos. Sabe quem é? Quem que é? É o Rio Branco de Campos. Opa, o Rósio Negro. Domingo, 105 anos e que resolva sua pendência lá na federação. Que É não verdade, pode morrer, cara. rapaz. O Rio Negro, olha, o Rio Branco, Rósio Negro. Eu digo Rósio Negro porque ele é de fato rosa e preto. É o clube que comemora nesse final de semana mais um aniversário, né? E Exatamente. lamentavelmente numa situação ruim, até financeiramente falando, né? Como muitos, né? Como muitos, enfim. E o Rio Branco tem uma tradição. Não é um clube que nasceu ontem, 2 anos atrás, enfim, tem 105 anos. Então fica aí a nossa homenagem aí pro clube mais do que centenário, o Rio Branco de Campos. É verdade, grande Rio Branco. Vamos ver um trechinho do hino do Rio Branco aí, rapaz. Você conhece o hino do Rio Branco? Pois é, o Rio Branco, Rosa e Negro Campista tem um hino. Vamos ver um trechinho aqui dentro do nosso Fute Rio na geral. Clube que tem glória e tradição. A camisa rosa-negra brilhando no gramado é uma grande emoção. Sou Rio Branco, um clube que tem glória e tradição. A camisa rosa-negra brilhando no gramado é uma grande emoção. Pois é, o Rio Branco, o primeiro clube de Campos a jogar a Taça Brasil, né? É verdade. Primeiro é. clube do estado, do interior do estado do Rio a representar o Rio de Janeiro numa Taça Brasil, numa competição nacional, né? E é verdade. Aí já ganhou alguns títulos, né? Do Fluminense. Bicampeão da Terceirona. Exato. Um dos maiores campeões. Inclusive o hino do Rio Branco, que está ouvindo um trecho, mas na gravação original fizeram uma releitura, né? Uma regravação da narração do gol do título do Rio Branco em 2001, Exato. da Terceirona. E só complementando, Sim, ele é fundador, um dos fundadores da federação. da federação, verdade. E da Liga Campista também, porque é um dos primeiros times da cidade de Campos. Todo mundo foi fundado ali nos anos 10, né? O Goitacás, o Campos Atlético, o Rio Branco. O Americano veio um pouco depois, mas realmente clubes bastante relevantes dentro do cenário do futebol do Rio de Janeiro. Rio Branco que foi campeão da terceira divisão no ano de 2001. Naquela altura, no dia 24 de novembro, empatou com o Rio das Ostras em 1-1 e sagrou-se campeão, melhor time do hexagonal final, e naquela Em altura, 2000? portanto, 2001. Sendo que já tinha sido campeão em 84. Então já faz um tempinho, mas É, é um clube que tem uma tradição no Campeonato Carioca. sem dúvida alguma. É o Rio Branco, portanto, que faz 105 anos nesse final de semana. Parabéns. Seu valor. São 6 horas mais 9 minutos, esse é o Fute Rio na geral desta sexta-feira. E o ouvinte também é parte importante, é claro, do nosso programa. Participação do ouvinte. O ouvinte tem voz e vez aqui no futerio.net, mandando o seu recado nas redes sociais, mandando o seu alô através do Twitter, site Futerio, também no facebook.com/Futerio. E nos dias de jogos, dias de transmissões ao vivo, salve nosso número no WhatsApp para mandar a sua mensagem pra gente. 997-262-997, não entendeu? A gente repete, 997-262-997, DDD 21. O que não falta é interatividade para você ligado com a gente. Tá todo mundo ligado aqui na Rádio Fute Rio. Alô galera, aqui é o Luiz Roberto da TV Globo. Eu também tô sempre paquerando o site Fute Rio, com informações de todos os clubes do Rio, mas com uma atenção muito especial para os times menores, aqueles que você tem mais dificuldade de encontrar informação. No Fute Rio você tem o mesmo carinho com as informações. Ah, e tô sempre ligado na Rádio Fute Rio. Futerio.net. Valeu, Luiz Roberto, sempre sintonizado no nosso Fute Rio na geral, curtindo e acompanhando todas as notícias
do futebol carioca. São 6h11 aqui na Rádio Fute Rio. Desde já agradecendo pela sua audiência, você que se liga conosco em todos os cantos do Rio de Janeiro, em todos os cantos do Brasil e do mundo, mas sobretudo aqui no estado do Rio, você sabe, de Trindade a São Mamed, só dá futerio.net. Meu abraço pro Ambrósio Júnior, alô Kaique, também o Pacheco de Deus e toda a nossa audiência ligadinha aqui junto conosco. Começando o nosso Fute Rio na geral em termos de notícias, a gente já começa a girar o noticiário dos clubes, porque afinal de contas, o que não falta é informação, o que não falta são notícias. E a gente começa indo agora, falando aqui dentro do nosso Fute Rio na geral, do América. O Mecão está chegando aqui na Rádio Fute Rio. Hei de torcer, 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 hei de torcer até morrer, 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 pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim, a cor do pavilhão é a cor do... É o Mecão, a cor do pavilhão é a cor do coração do torcedor americano, que já vai começando a ter novidades para a próxima temporada, inclusive com a confirmação da renovação, na verdade, de 2 jogadores que passam a pertencer em definitivo ao América. O lateral direito Belarmino e o atacante Alan rescindiram com a Portuguesa e ficarão no Mecão para a próxima temporada. Além de outras novidades e outros jogadores que estão chegando. Inclusive, já tem um ex-jogador que vai ser supervisor de futebol, China, lembra dele? Pois é, se aposentou esse ano, fez parte do elenco vice-campeão da segundona pelo Mecão e agora vai atuar fora dos campos. Para falar um pouco sobre essas novidades e também trazer o que acha, o que tem por comentar sobre esses novos nomes ou esses nomes já confirmados, essas novas confirmações em relação ao América para essa temporada, eu dou o meu boa tarde para ele, a enciclopédia de bolso. Renan Mata. Tudo bem, Renan? Boa tarde. Boa tarde, Andreso. Boa tarde, Cláudio Burg. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Fute Rio. Exatamente, Andreso. Como você disse, Belarmino e Alan agora definitivamente jogadores do América. Na verdade, tudo entre atletas e América já estava certo desde as últimas semanas, né? Na verdade, desde a última semana que o América chamou uma parte dos seus jogadores, né, do elenco do ano passado para uma conversa para tratar a renovação dos atletas. Houve um aumento igual para todos os jogadores, na verdade uma proposta de aumento igual para todos os jogadores. Aí tem aquela conversa, uns pedem mais, outros pedem menos, até o clube chegar ao denominador comum com o atleta. Mas Belarmino e Alan já estavam certos, não à toa eles se apresentaram na segunda-feira ao clube. Na terça-feira tentaram resolver o problema com a Portuguesa, na verdade a rescisão com a Portuguesa, mas eles também participaram dos exames médicos feitos pelo clube. Na quarta treinaram no período da manhã, não treinaram à tarde, justamente para resolver aí as últimas pendências com a Lusa, tratando da rescisão de contrato. Então Belarmino, que tinha contrato com a Portuguesa até o final do ano, e Alan, que tinha o contrato até abril de 2018, rescindiram seus acordos, seus vínculos com a Portuguesa e agora são em definitivo jogadores do América. E o China, falando do China, na verdade foi uma grande surpresa, porque eu cheguei até o Júlio de Coutinho na quarta-feira, né, de primeiro treino do América, sim, treino já integral, e aí acabei vendo o China lá, conversei com o agora ex-jogador, eu falei, e aí, continua no clube? Ele falou, sim, agora eu estou de supervisor. Ele, basicamente e parecidamente, ele vai fazer a função, mais ou menos, que o Gilberto fazia, que fez, na verdade, no início da temporada. Existia já a figura do Marco Antônio Teixeira, diretor executivo de futebol, tinha o técnico João Carlos Ângelo, e o Gilberto, na verdade, naquela ocasião, ele era o supervisor de futebol e diretor de futebol, na verdade, e fazia essa função, esse meio campo, vamos dizer assim, entre comissão técnica e também a parte da direção executiva do futebol com o Marco Antônio Teixeira. O China talvez vai ter uma função um pouco maior, até mesmo que a do Gilberto, porque o Gilberto, apesar de ter ajudado o João Carlos Ângelo na montagem do elenco, o Gilberto fazia muito a transição direção executiva, comissão técnica. E aí a comissão técnica fazia a transição. Fazia esse meio campo, né? A comissão técnica fazia a transição. Diretoria de futebol, que era o Gilberto, no caso, jogadores. E aí qualquer coisa,
o Gilberto levava até o Marco Antônio Teixeira. O China já vai ter essa função também de falar com os jogadores por dois motivos. Uma, porque o Lúcio Nilson, ele deixou muito claro que ele acha que o jogador tem que se comunicar também, às vezes até diretamente com um dirigente mais acima, e porque o China foi um jogador que fez parte desse elenco e, mesmo jogando apenas 2 vezes na Série B1 do Campeonato Carioca, era uma das vozes mais ativas dentro do grupo. E, inclusive, tendo uma conversa com alguns membros da comissão técnica, entre ele e o técnico Lúcio Nilson, ele, nesse ano, no caso na Série B1, ele ficou impressionado como o China trabalhou nos treinamentos. A qualidade técnica do China nos treinamentos, ele deixou bem claro. O China talvez só não assumiu a vaga de titular durante a competição, porque, de fato, quando o Lúcio Nilson chegou, o Belarmino passou a voar abaixo, né? Então, só não jogou, talvez, mais vezes, porque o seu concorrente estava atuando muito bem, e por isso o China não ganhou outra vaga. E sempre aquelas situações, né, que acontecem no América, em qualquer clube, na verdade, qualquer discussão interna, tudo o China estava à frente do grupo, tudo o China tomava partido. Jogador mais experiente tomava da equipe, voz, né? Exatamente, Andrés. E aí o China ganhou muitos jogadores, foi uma figura muito importante, não dentro de campo, que ele só atuou 2 vezes, mas fora dele, nesse acesso do América no retorno na primeira divisão. Agora eu estive falando com o Assis, que é uma das novas contratações, Jana. Vi lá no vídeo do nosso glorioso Célio Ferreira. Alô, Célio, aquele abraço, seu Célio lá da América. Estava bem no vídeo? Tava vendo. Ele te acreditou em tudo, rapaz. Botou Assis e Renan Mafra. Ele deixou... Rapaz, Renan Mafra virou jogador agora. Ele deixou... Tem qualidade pra isso, Deus né? me livre. Mas... Deus nos livre. Acontece, eu sou aquele cara, como você tava falando, fazendo a transição meio campo, aquele que foi transição defesa-ataque, estilo Elias. A transição entre a irritação dos companheiros e a irritação na torcida. Mal comparando, né? Se fosse a seleção brasileira, se o Fute Rio fosse a seleção brasileira, eu seria o Paulinho. Se a seleção brasileira fosse o Fute Rio, aí tava perdido. Era melhor falar a seleção do Haiti. Não ia nem pra Copa, mas enfim, é difícil, mas enfim. Luxemburgo. Relativa ao Assis, é um jogador que chegou com uma moral muito grande, até pela rodagem que tem, mas já é um jogador muito experiente. Será que ele é o mais indicado, quem sabe, para pegar essa camisa 10 do Léo Rocha? Vai cair mesmo no Léo Franco? O que você acha que vai ser aí o substituto ideal, se é que há um substituto ideal pro Léo Rocha, nesse sentido de armação do meio campo? Tá mais pro Léo Franco, também é um jogador experiente, mas que vem de uma boa temporada no Itaboraí? Ou de repente o Assis, pelo nome, pela experiência, rodagem maior que tem no futebol nacional, por chegar com essa moral, tá um pouco mais à frente? Ou você vê outro nome? Olha, eu acho que fica, na verdade, entre esses dois, André. Porque é lógico que a briga é entre esses dois jogadores. Muita gente acha que pode ter o Nivaldo, mas o Nivaldo tem 2 complicadores aí. Ele, no caso, é um jogador muito jovem e vai lutar contra 2 jogadores experientes. Só que o Nivaldo, com o Lúcio Nilson, o Nivaldo fez a função de camisa 10 enquanto o Léo Rocha não estreou. Na verdade, isso, se eu não me engano, foram só 2 partidas, né? Mas em 2016, na Copa Rio, ele jogou de 10 também. Ele já atuou exatamente quando ele veio do Cruzeiro. Ele atuou como camisa 10, só que ele, na verdade, não teve chances com o João Carlos Ângelo. E aí teve a estreia do Lúcio Nilson, eu não me recordo, acho que contra o Olaria. O Nivaldo jogou como uma camisa 10 e contra o Itaboraí ele também começou o jogo como camisa 10, só que naquela altura o Léo Rocha estava no banco, o Léo Rocha entrou, né, no intervalo da partida e aí fez o gol da vitória. Fez o gol da vitória e deu o passe pro primeiro gol do Marlon. E o Nivaldo passou a jogar um pouco mais recuado. E até uma informação sobre o Nivaldo também, que a gente apurou lá nos bastidores. O Nivaldo, que teve uma lesão no joelho, né, que o tirou, na verdade, da reta final ali da competição, tirou ele teve que ser substituído no jogo da final do segundo turno, e aí não jogou nem no jogo do acesso, nem nas finais. Mas não foi uma lesão tão grave, uma lesão para ele ficar afastado dos gramados 6 meses. Vamos dizer que o sonho da comissão técnica do América é ter o Nivaldo na estreia da competição, na estreia da fase preliminar. Mas em conversas ali com o fisiologista do América, também com o fisioterapeuta, ele acredita que esse sonho é distante demais. Ele crê que o Nivaldo não vai ter condições, porque a ideia do América é que o jogador permaneça no departamento médico nesse mês de novembro inteiro.
E aí só em dezembro ele faria a transição pro campo, e aí tendo que dar aquelas corridinhas, primeiro treinar com bola sozinho para depois ir treinar com o grupo. Isso provavelmente aconteceria com a competição em andamento, ainda no mês de dezembro, mas com a competição em andamento. Só que é pensado dentro do América que esse processo pode ser acelerado e ele em 15 dias já está na transição para o campo. É esperar para saber de toda essa situação. Mas voltando a falar também, e como que eu incluí o Nivaldo também nessa briga aí para ser um possível sucessor do Léo Rocha, eu acho que fica mais em Léo Franco e Assis. Acredito que o Assis pule um pouco na frente por um motivo, por já ter atuado com o técnico Lúcio Niso. Então eu acho que o Assis é um jogador de qualidade. Quem quiser ir aí no YouTube, tem esses DVDs que os jogadores acabam fazendo, né? Quem quiser ir no YouTube ver o Assis atuando, é um jogador de qualidade. Eu não o vejo na altura do Léo Rocha, mas só que eu também acho que pode suprir essa ausência deixada pelo Léo Rocha por um simples motivo. O Léo Rocha, por muitas vezes já falamos, né, ele é um jogador tecnicamente muito bom, mas só que exagera um pouquinho na firula, tudo mais. O Assis é um jogador que simplifica mais as jogadas, tem uma visão de jogo muito boa, mas simplifica muito as jogadas. E aí ele deixou bem claro, né, na sua chegada, que espera conquistar a torcida do América, mas assim, é uma vaga que vai ter uma pressão enorme em cima de quem atuar, ou do Assis ou do Léo Franco. 6h22 aqui na Rádio Fute Rio, este Renan Mafra falando tudo do América aqui no nosso Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca. Olha, a bola rolou durante esse meio de semana para a última rodada do triangular final do Campeonato Carioca Feminino e o Flamengo, para variar, ganhou de novo. 12-0 em cima do América, claramente o melhor time do campeonato, já tinha confirmado o título por antecipação na goleada de 10-3 em cima do Duque de Caxias, e agora o Mengão faturando o título com 63 gols em apenas 8 jogos. Esse campeonato eu me recuso a falar. Ah, é? Tá bom então. E o detalhe, Andreas, que também conversando na apresentação do América, surgiu esse assunto de futebol feminino. Sim. Se o América conseguisse uma vitória simples, iria para a Copa do Brasil, porque ele ficaria em segundo, é verdade. Ficaria com uma vitória simples com o Flamengo do outro lado. É complicado. Era mais fácil ganhar do Duque. Sim, e foi que ele perdeu pro Duque. Ele entraria justamente verdade, pelo saldo de gols, pelo 10-3 que o Flamengo deu no Duque, né? Tudo. Mas aí com a derrota, o Duque vai com o Flamengo para a Copa do Brasil. Pois é, e os gols da vitória: Bárbara, Pâmela e Ju 2 vezes. Dayana, Jane, Larissa, Rayane, Natane e Carol marcaram pelo Mengão. Ju foi artilheira com 12 gols. Flávia também do Flamengo com 10. E a americana Natasha fez 9 pelo Flamengo. Portanto, Flamengo e Duque na Copa do Brasil. E o Flamengo, tricampeão carioca feminino nessa competição, fechando a sua campanha, portanto, Gabriel, nessa quarta-feira, anteontem, lá no Cefam, nas instalações da Marinha, na Penha. Fala, Burger. Deixa eu só falar, eu não tô assim criticando os times. A minha revolta é o regulamento que foi feito, que é uma coisa assim absurda e uma falta de respeito com os clubes e com os atletas. É difícil a situação, portanto, do futebol carioca no sentido do campeonato feminino, mas eu acho que a gente já, infelizmente, nesse sentido, a gente já tem que levantar as mãos pro céu e agradecer que tem, né? Pelo menos agora tem nova regra aí, ano que vem, que todo time vai ter que ter uma equipe feminina, todo clube da primeira divisão. Mas mas mal ou bem você vai começando a organizar, né? Eu acho, pra dizer que teve, e é mais uma imposição, né? Pois Andreas, é. Mas propriamente... se não impuser, ninguém faz, né? Esse é que é o no problema. Brasil, a verdade é essa. Infelizmente, dessa forma que funciona, vai fazer o quê? Então, vamos ver se de repente pro ano que vem a gente vê um campeonato carioca mais disputado, né? Com o Brasileirinho, com o América, com o Duque, com o Cruzeirinho, mas com o Flamengo, com o Vasco, com o Fluminense, com o Botafogo também, com o América, sabe? Um campeonato carioca mais digno das tradições e com equipes um pouco mais fortes. Tem muita menina boa de bola aí, com o Nova Iguaçu. A Nova Marta não é do Nova Iguaçu? É verdade, e o Nova Iguaçu, infelizmente, não tem um time. Pois é. Eu acho que ela não poderia jogar, porque ela só tem 13 anos, né? Mas vai ter 14. A Marta foi com 14. A Marta foi campeã carioca com 14 anos. Sim, mas era um fenômeno também. Mas essa menina também, a Maria, né? Joga no meio de garotos, né? É verdade, pois é. Chega uma hora que dá, no meio de garotos, Chega uma hora que já dá pra começar a jogar já, pô. Futebol feminino, infelizmente o nível é mais baixo. Você bota uma garota diferenciada aí, você vê aquela venezuelana lá, Deina Castellanos.
já tá das melhores do mundo com 19 anos. É, muito jovem. Já é a craque Marta já, foi uma pô. das melhores do mundo com Com 18. 17, 18, É, quer dizer. foi Então, quando ela apareceu nas Olimpíadas de Atenas, não foi isso? foi as 2004, já primeiras pegou a camisa exatamente. 10, já não tinha nem 18 anos completos e já era 10 da seleção. Sim, sim, tinha muita Loucura, qualidade. né? Era muito craque. Bom, torcendo para o Campeonato Carioca Feminino do ano que vem seja um pouquinho mais feliz. 6h26 aqui na Rádio Fute Rio, continuando com o nosso giro de notícias. Hora de pegar a BR-101 e lá pra cima e pra Campos dos Goitacazes. Alô Campos, alô Terra do Chuvisco, da Goiabada Cascão. Hora de falarmos do Goita aqui na Rádio Fute Rio. Vencer. Na vitória, na derrota, na alegria, na amargor. Sou Goitacás, sim senhor. Sou Goitacás por amor. É o Goitão da Massa, o Goitacás, que está com novidades pro ano que vem e que se desfez de um dos seus principais jogadores durante a temporada de 2017. O meia Leandro Cruz não vai permanecer no clube. Não houve um acordo pela sua renovação e por conta disso, o camisa 10, o Barba, vai embora para outra equipe. É a segunda baixa, portanto, do Goitacás, já que o atacante Luan, uma das revelações ou a revelação do campeonato, de acordo com a escolha feita pelo público do site futerio.net, transferiu-se para o Flamengo de Guarulhos. Portanto, o Leandro Cruz não permanece no clube, não fica na equipe do Goitacás para o ano que vem, ou para esse ano, na verdade, já que a seletiva começa no dia 20 e o Goita estreia contra o Macaé. Importante a perda do Leandro Cruz para o Goitacás, na tua visão, Cláudio Burger. Leandro foi um jogador que não atuou sempre nessa segundona, mas quando atuou foi importante, foi decisivo, sobretudo na reta final do campeonato. É verdade. É uma pena, porque o Goitacás, que teve uma campanha brilhante, vai perder o nosso Barba, né? Que jogou pouco, mas teve o seu papel fundamental na reta final do campeonato da Série B do Carioca, né? Então, é uma pena, e o Goitacás tem que agora correr atrás, ou correr na frente, de algum jogador melhor ou igual a ele, né? Pois é, verdade, isso é difícil, né? Ainda mais um jogador rodado como o Leandro aqui no futebol do Rio, né? Jogou por tantos clubes pelo Madureira, pelo Madureira. Abraço, Anderson Vitorino. Um abraço pra ele. Também pelo América, pelo Boa Vista. Até pegar aqui os times que o Leandro Cruz jogou, porque foram muitos aqui no Rio de Janeiro, né? Leandro de Caxias, onde é um ídolo, né? Enfim, rodado aí por vários clubes do futebol carioca. Seria importante ter um jogador como ele no elenco para uma competição estadual como essa, né? Sim, quanto mais que ele já conhecia o grupo, né? Então, é mais um complicador pro Goitacás, né? Pra seletiva, né? É com certeza uma baixa importante. Vou até ver aqui os clubes em que o Leandro Cruz jogou na sua carreira. Olha, ele apareceu, na verdade, no Friburguense. Depois, só aqui no Rio, jogou pelo Boa Vista, pelo Duque, pelo Madureira, também pelo Goitacás. Então aqui, na verdade, só foram 5 times mesmo. Mas rodou pelo Vietnã, também jogou na Nicarágua e por vários times aqui do Brasil, como o Juventude, na época o Americana, que era Guaratinguetá e não era, o próprio Corinthians, ele passou lá, Pelotas, Guarani de Venâncio Aires, onde ele jogou no América de Teófilo Otoni, onde ele estava por último. Enfim, um jogador bem rodado no futebol nacional e com 34 anos, um jogador já bastante experiente, na verdade, vai fazer 35 no próximo dia 21. O Léo Rocha, não, é o Leandro Cruz. O Leandro Cruz. Só que a sua não permanência no Goitacás é mais ou menos pelo mesmo motivo que o Léo Rocha, por enquanto, não renovou no América. Ambas as partes, tanto o Goitacás quanto o jogador, não chegaram aí a um acordo financeiro. Eu vejo que é lógico, como disse Cláudio Burger, que é um jogador que vai fazer falta. Eu acho que você tá no elenco, é muito importante. Só que eu acho que a baixa dele é menos danosa, vamos dizer assim, pelo menos em um primeiro momento, do que, por exemplo, a do Léo Rocha no América. Por quê? O Leandro Cruz, durante muito tempo na competição, o Leandro Cruz ficou fora de 9 partidas ao longo dessa Série B1. E muitas vezes na competição, ele também entrou no segundo tempo. Ele estava no banco de reservas e acabou entrando durante a partida. E quem fez muito bem essa função, algumas vezes o Goitacás atuando com 3 atacantes, foi o Gabriel Galhardo. E aí eu acredito que talvez, como
não poderia ser diferente, o Gabriel Galhardo foi o grande destaque da equipe. Eu acho que se o Goytacás perdesse o Gabriel Galhardo, aí eu acho que poderíamos comparar mais essa perda com a do Léo Rocha no caso do América. Só que o Leandro Cruz, pelo fato de ter ficado fora de muitos jogos e algumas vezes até jogos importantes, por conta de algumas lesões, eu acho que a sua perda é menos danosa do que propriamente a do Léo Rocha para o América. Eu vejo dessa maneira e cá para nós. Eu acho que talvez não tenha qualidade técnica, não tenha apresentado o futebol que o Leandro Cruz apresentou esse ano, nos últimos anos, mas só que o Nélio é um jogador experiente, também um jogador que joga na mesma função. Então chega o Goytacás, eu acho que basicamente para substituir o Leandro Cruz. Se vai conseguir jogar o mesmo futebol ou algo parecido com o que o Leandro Cruz jogou, só o futuro dirá. Mas o Nélio chega justamente para preencher essa lacuna. São 6h31, fala aí, Borg. É uma pergunta, não estou afirmando. Mas será que não teve uma negociação de ambas as partes? O Goytacás já queria dispensá-lo, arrumou esse motivo, ou não queria, deu, não deu, enfim, fica aí a pergunta. Será que o Goytacás queria renovar ou não? E arrumou um pretexto? Será? Segundo informações que eu acabei apurando, Burgui, houve um início de conversa, só que ambas as partes não chegaram a um acordo. Por exemplo, voltando ao caso Léo Rocha e o América, o Léo Rocha passou a informação que o América não deu nenhum aumento para ele. E aí, informação apurada depois, até divulgada pelo próprio América, houve um aumento de 25% a todos os jogadores que iriam permanecer no clube. O Léo Rocha achou que para ele seria pouco, fez uma contraproposta que o América não quis pagar até o momento, então a negociação segue em curso. O Leandro Cruz e o Goytacás, eu não sei se teve uma pedida do jogador, se teve uma proposta de aumento do Goytacás, se teve uma manutenção de salários. A verdade é que ambas as partes não chegaram a um valor no salário do Leandro Cruz e aí não ficaram, mas que teve a conversa, teve. O Goytacás não deixou de procurar o Leandro Cruz e o Leandro Cruz não deixou de procurar o Goytacás. Houve a conversa, mas só que ambas as partes não se entenderam. São 6h33, você está aqui no Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Voltando no tempo na pitadinha histórica para o ano de 2001, num dia como o de hoje, o Fluminense venceu o Flamengo no Maracanã por 1-0, gol de Roger pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo de Zagallo jogou com Júlio César, Alessandro, Leonardo Valença, Juan e Anderson, Vampeta, Rocha, Jorginho e Beto, Edilson e Roma. Entraram Alexandre Gaúcho e Isael. No Fluminense de Oswaldo de Oliveira, Nicola Damianac, lembra dele? Pois é, o goleiro sérvio, veio na onda do Petkovic. Paulo César, Regis, André Luiz e Flávio, Sidney Marcão, Fernando Diniz e Roger, Magno Alves e Rony. Entraram Caio, Gilmar, Fubá e Jorginho. Flamengo 0, Fluminense 1, em 3 de novembro de 2001, há exatos 16 anos atrás. 6h34 aqui na Rádio Fute Rio, 6h34. Fute Rio na geral dá uma rápida parada, 2 minutinhos, e na volta tem muitas outras informações para você. Siga participando, Twitter, @site Fute Rio e facebook.com/Fute Rio. Continue conosco na Rádio Fute Rio. Paixão por futebol, fica por aí. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Somos paixão por futebol. Somos Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio.
Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Acesse o site do Fute Rio, www.futerio.net e confira todas as notícias do seu clube de coração. Rádio Fute Rio. 10 anos ao lado do futebol carioca. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para a geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio 6h37. Este é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca e você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui que tá falando é o Pantera, também tô ligado no Fute Rio. Um abraço pra todos. Futerio.net. Valeu, Donizete, sempre ligado aqui na transmissão mais carioca da sua internet. E tá ligado aí também do nosso Fute Rio na geral, hein, Renan Mafra? Mandar abraço aqui, o Andreas, para o grupo de WhatsApp, né, lá do meu condomínio. Grupo esse que hoje é denominado de Levinho. Ah, é? É de Levinho. Hoje está denominado Deve assim. ser de condomínio de fofoca. Já é de vizinho. Um falando mal do outro. Aqui é só de amigos. Viu aquela menina do 309? Não. Viu a hora que ela chegou? Viu a hora que ela chegou? Absurdo. Não, mas aqui não tem essa questão de fofoca não, que eu sou amigos, não tem... Fofoquinha? Não tem fofoquinha de Cláudio Burger, porque é só na parte mesmo dos amigos ali, não tem aquela parte daquele pessoal fofoqueiro que fica tomando conta aí da vida do pessoal, não. Então mandar a galera do condomínio Beija-Flor 1 ou 2? E do grupo Beija-Flor 1. E do grupo de Levinho. Abraço para o Clésio, para o Dudu, para o Pierre, para o Ítalo, para o Rafael, para o Leonardo, para o Israel, para o Vinícius, para o Alex, para o Jordão e para o Crânio. Boa. Isso aí. Um abraço para todo mundo ligado aqui em futerio.net. Boa, gostei. Abraço aí pra galera de Mesquita, galera da Baixada Fluminense, sempre sintonizada aqui na transmissão mais carioca da sua internet. São 6h38 aqui na Rádio Fute Rio. Uma informação de momento é de a Comissão Disciplinar da FIFA acaba de suspender preventivamente o peruano Paulo Guerreiro. Conforme o futerio.net já informou, ele foi pego no antidoping. Em princípio, não se falou de maneira muito detalhada sobre a substância que o faria cair nesse exame, mas ele foi pego no antidoping no jogo entre Argentina e Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo e pode desfalcar a seleção peruana e também o Flamengo. Na verdade, de acordo com a Comissão Disciplinar da FIFA, ele vai desfalcar por 30 dias, portanto, suspensão preventiva, de acordo com uma informação oficial da FIFA, informação que surgiu durante a tarde de hoje através de uma TV argentina, o canal TIC Sports, que informou, portanto, que o Paulo Guerreiro testou positivo no antidoping pelo uso de uma droga social, ou seja, sem o objetivo de aumentar o rendimento esportivo. Não foram dados aí detalhes sobre essa substância, mas a notícia caiu como uma bomba no país, uma vez que, no Peru no caso, já que ele é o principal jogador da seleção peruana que vai jogar em breve a repescagem da Copa do Mundo contra a Nova Zelândia. 2 jogos que valem a classificação para a Copa do Mundo e, portanto, o Guerreiro desfalcando o Flamengo pelos próximos 30 dias. Tá fora do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro acaba no dia 3 de dezembro. Exatamente daqui a um mês, então cumpre esse prazo aí, né? E o detalhe, né, André, é que teve aquela corrente de alguns torcedores falando que o Guerreiro estava se preocupando para esses jogos e tudo mais, e o Guerreiro iria jogar no domingo contra o Grêmio. E segundo fontes dentro do Flamengo, né, falavam que na verdade o Guerreiro, essa lesão era uma lesão séria que poderia tirar ele dos jogos
contra a Nova Zelândia, só que ele não teria mesmo condições de jogar as últimas partidas, com exceção do Fluminense. Falou que talvez se esses jogos, por exemplo, entre Peru e Nova Zelândia fosse no ano que vem, provavelmente o Guerreiro estaria em campo na última quarta-feira contra o Fluminense, que foi talvez ele, naquele período do Botafogo, na semifinal, ele fez um esforço muito grande, às vezes treinando até em 3 períodos para poder estar em campo. Dessa vez a carga de exercícios dele, do trabalho, foi um pouco menor, porque ele não queria correr um risco maior de ficar fora desses jogos eliminatórios. E o Reinaldo Rueda entendeu muito bem essa questão do Guerreiro, muito por conta de que é um jogador peruano, e o Peru não vai para a Copa desde 1982. Vê o momento importante que vive a seleção. O Peru joga no sábado que vem, né? Contra a Nova Zelândia. Exatamente. E depois no dia 15 em casa, né? Primeiro em Wellington e o último jogo em Lima. Exatamente. E aí o Guerreiro ficando de fora talvez dos 2 jogos, para ele individualmente falando, mais importante da temporada. Eu digo da carreira, né? Talvez porque a chance de voltar o Peru para uma Copa do Mundo que a seleção não disputa há muito tempo, desde 82. Há 35 anos. E é uma grande questão. Eu vejo, sinceramente, eu acho que até sem o Guerreiro, o Peru é favorito para esses confrontos. Só que eu acho que a vantagem diminui bastante. Diminui bem. Podemos dizer aí 55-45 para o Peru. E uma outra situação, dificilmente o Peru vai ter uma chance como essa. Uma nova chance como essa. Porque você vê, o Chile vive um momento turbulento, mas só que o Chile vivia o melhor momento da seleção do país nos últimos anos. Chegando a umas oitavas de final de Copa, só que dando um sufoco do Brasil, botando bola no travessão no último minuto, ganhando 2 Copas Américas seguidas e de uma maneira até trágica o Chile ficou fora dessa Copa. E muito por conta dessa queda de rendimento que foi possível essa entrada do Peru da repescagem. Acho que é uma chance que o Peru não vai ter novamente dentro de muitos anos, que você pensa. Talvez o Chile provavelmente vai voltar com muita força e tem uma geração melhor. O próprio Equador, que despencou aí nas eliminatórias, também tem uma geração muito boa. E o Paraguai, que deixou a vaga escapar também nas últimas rodadas, de vez em quando dá aquela beliscada em uma vaga na Copa do Mundo. Então acho que a grande chance do Peru acabar com esse jejum é agora. E pro Guerreiro, provavelmente a última chance de uma Copa do Mundo, porque em 2022 ele já vai estar com 38 anos. Só um detalhe, se o Peru não passar pela Nova Zelândia, aí vai tocar flauta, tambor no meio da praça. Aí vai ser difícil a situação. Pelo amor de Deus, né? 6h43 aqui na Rádio Fute Rio, hora de continuarmos falando de futebol carioca, agora irmos lá para a região dos lagos, porque a Cabo Friense está se reforçando para o Campeonato Carioca. Notícias do Tricolor Praiano agora aqui na Rádio Fute Rio. Sou tricolor por 1000 razões, sou o mais forte, que no esporte serei sempre campeão. Hei de lutar, hei de vencer, Cabo Friense, hei de ser. A Cabo Friense, o Tricolor Praiano, que segue de olho no Campeonato Carioca, com o técnico Antônio Carlos Roy trazendo reforços e elogiando as caras novas que a equipe vai contar durante esse ano de 2018. Especialmente o detalhe relativo às contratações, aos novos jogadores que fazem parte desse plantel. Um pacotão, sobretudo, vindo do Sampaio Correia, a equipe de Saquarema, e que reforça, portanto, a Cabo Friense. Jogadores confirmados: o goleiro Marcos, o zagueiro Lucas Cunha, os volantes Henrique e Leomir, os meias Maranhão e William Bersan, e os atacantes Ricardinho e João Carlos. Isso além de outros nomes já previamente confirmados e que reforçam, portanto, a equipe da Cabo Friense. Essa notícia que surgiu ontem, mas ainda anteontem, a Cabo Friense já contava com outros nomes que a gente confirmou também aqui no site futerio.net. Lateral esquerdo Dieguinho, também o volante Peterson e o atacante Anderson Manga, eles que, portanto, reforçam o Tricolor Praiano. De uma semana para outra, parece que a gente já viu um novo favorito nessa seletiva aí, ô Renan Mafra, pelo time que está se montando. Exatamente, Andreas. E eu digo dessa questão de favoritismo, não só pelos jogadores, não. Aqui você pensa, o Bersan é bom jogador? O Dieguinho o Manga o Henrique o Leomir todos são bons jogadores. Só que, se você pega um de um clube, outro de outro e por aí vai, você tem que dar um entrosamento da equipe.
muita gente do Sampaio Corrêa veio nesse time. Então você já tem uma base um pouco entrosada, é lógico. O William Bersan, por exemplo, ele jogou pouquíssimas vezes a Série B1 por conta de lesões. Mas eu acho que talvez, Andreso, seja a maior contratação dos times que vão disputar essa seletiva. Né? Por exemplo, eu elogiei muito o Assis, a contratação do América. O Léo Franco, a contratação também do América. O Irá, zagueiro da equipe do Goitacás, foi outro jogador que eu elogiei bastante. Mas dessas contratações todas, o Assis, por exemplo, eu falo que é um bom jogador porque eu vi alguns vídeos dele, mas eu nunca vi uma partida inteira do Assis. Eu não sei se ele é um jogador constante, um jogador que tem uma regularidade. O William Bersan jogando, ele tem uma regularidade muito grande, a ponto de que o William Bersan foi o melhor jogador da sua posição na Série A do Campeonato Brasileiro, atuando pelo campus, apenas na fase preliminar e no Grupo X, para ver como que o William Bersan se destacou nesse ano e também na última temporada, onde que ele foi muito bem também. Então é um jogador de muita qualidade. Na última temporada, vale lembrar, pelo Itaboraí, mas é um jogador de muita qualidade. É um jogador que a equipe do campus chegou a fazer um jogo treino contra o Fluminense no início do ano. O pessoal do Fluminense perguntou muito do William Bersan. Pô, como que esse jogador é jovem? Ele já não é tão jovem, ele já tem uma idade mais avançada. E sabemos, já tem 27 anos. Exatamente. Sabemos que um time grande, quando desperta o interesse em algum jogador do clube pequeno, olha logo a idade, né? Quer saber se o jogador tem uma idade mais baixa, 21, 22, no máximo 23 anos, para poder contratar o jogador num custo baixo e futuramente vendê-lo. Então sabe que seria muito difícil, muito complicado isso com o William Bersan. Mas o pessoal do Fluminense, o staff do Fluminense, se impressionou muito com o futebol do William Bersan. Então eu digo que hoje, da minha opinião, foi a melhor contratação de todos os clubes da seletiva. Quem fez foi a Cabo Friense com o William Bersan. E Bersan e Manga, né? Os dois juntos, né? Pois é, um senhor atacante também, o Anderson Manga, viu? Pelos gols que já fez aí em outras oportunidades. Mas o Manga, pelo Campos, o Manga, por exemplo, não brilhou tanto na fase seletiva do ano passado. Pois esse ano. Ele não brilhou tanto. Ninguém do Carapebus brilhou, né? A não ser do Campos, a não ser o William Bersan. O próprio Paquetá não brilhou tanto. O Paquetá, que era o jogador que mais se esperava daquele time, não brilhou tanto. E talvez o William Bersan foi uma estrela solitária naquele time. E ele acabou não brilhando no Sampaio Corrêa por conta das lesões. E em conversas com o técnico Luiz Antônio, que comandou o Sampaio Corrêa na Série B1, ele se lamenta muito, mas muito mesmo, de não ter contado com o William Bersan da maneira que ele esperava. É um jogador realmente destacado, o William Bersan, ele que no Rio de Janeiro começou pelo Americano, né? Jogou pouco, a gente se lembra disso, mas ele jogou o Carioca pelo Americano na primeira divisão em 2010, fazia parte daquele plantel. E foi aquela primeira competição em que ele teve a oportunidade de mostrar o seu futebol. Daí em diante rodou realmente por várias equipes, jogou muito bem no Itaboraí por 2 temporadas, passou também pelo Sampaio Corrêa com muito sucesso, sempre um jogador destacado, inclusive apareceu aqui no futebol do Rio de Janeiro pelo próprio Sampaio e agora defendendo a Cabo Friense vai ser aí a oportunidade de voltar à primeira divisão. Apenas repassando aqui como está o elenco da Cabo Friense, o time que se apresentou para o início dos trabalhos durante esse início de semana: goleiros Harrison e Marcos, zagueiros Roberto Júnior, Lucas Cunha e Américo. Essas são as contratações. Laterais esquerdos Ayrton, Dieguinho e Yuri, volantes Peterson, Henrique e Leomir, meias Maranhão e William Bersan, e atacantes Anderson Manga, Ricardinho e João Carlos. O João Carlos, que passou pelo Bom Sucesso no ano passado na seletiva, não brilhou, mas é um jogador jovem. Muita gente critica o João Carlos, sim. Inclusive Vitor Costa é um dos maiores céticos em relação ao seu futebol, mas eu levo fé no jogador. Acho que é um jogador jovem que pode render ainda. Que ainda pode evoluir. Talvez não na seletiva, mas um jogador que vai ter mais uma dessas oportunidades e acredito que pode vir a se tornar um jogador com qualidade a ponto de ganhar uma importância grande nas equipes do Rio de Janeiro. E um detalhe que o George, goleiro, ainda vai se apresentar à equipe, também é os jovens, né? A Abner,
o Gama também. Então, Pois é, também tem esses jogadores que já fazem parte do plantel. Exatamente. Fora, por exemplo, você citou aí o Leandro Eusébio, né, jogador experiente que vai e volta toda hora na Cabo Friense, né? Outro que também já está confirmado. E ainda a Cabo Friense tenta o retorno do Leandro. O Leandro tá meio que assim, 38 anos, ele acha que pode já ter dado para ele, mas a Cabo Friense ainda quer o retorno do Leandro. É uma experiência a mais dentro do grupo, né? Para ajudar os mais jovens. E a qualidade também. Fala aí, Cláudio Burger. Você sabe que a gente estava achando que essa seletiva ia ser morta. Você já tem o América, o Goitacás e agora entrou de vez a Cabo Friense, que calada. Do nada já apareceu com reforços de peso, né? É que a Cabo Friense se resguardou muito, né? Assim como o próprio América. O América tinha anunciado algum reforço até o dia 30 de outubro. O América anunciou 12 de uma vez. E aí alguns jogadores de qualidade, outros que a gente fica se perguntando quem são. Mas a maioria ali pelos treinamentos, o técnico Lúcio Niso conversou com a gente da imprensa, falando, olha, tal jogador tem tal função, é importante para isso. Um jogador que parece que o Lúcio Niso também deposita muita confiança além do Assis, é o Morisco, zagueiro. Pouca gente lembra dele no Rio de Janeiro. Eu lembro dele na Chapecoense, quando a Chape estava na Série D. Na Série D em 2011. Não, foi menos, foi 2009. Perdão, quem passou na Chapecoense em 2011 foi o Assis. Foi, é verdade. 2011 para 2012 ele passou lá, né? Isso, o Morisco passou em 2009. Jogou em 2009, primeiro jogador da Chape que eu lembro assim, na verdade não é o primeiro. Tinha o Bruno Casarini também na Chape naquela altura. Teve uma vez que a Chape meteu 5-1 no Figueirense, o Casarini fez 4. O Figueirense estava bem na época, estava no Brasileirão, era o time do Cícero, do Soares e tal. E aí a Chapecoense ainda estava nessa Série D, ainda não tava lá embaixo. O Morisco era a revelação. Aí o Vasco trouxe, não fez nada por aqui. E aí rodou. Agora tá de volta no América. E é um jogador que o Lúcio Niso, por exemplo, elogiou demais. Falou que é muito forte na bola aérea, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Se impõe na defesa e ainda tem uma grande arma que faz muitos gols, principalmente falta. Então é um novo batedor. Podemos ter aí uma dupla boa na zaga, né? Peçanha e Morisco. Talvez, se o Peçanha não fez tantos gols esse ano, na verdade, acho que o Peçanha não fez gols. Passou em branco. Vale ressaltar que em 2015 ele fez muitos gols, acho que 10 no total na temporada. Foi uma coisa assim. Podemos ter o Peçanha e o Morisco sendo os zagueiros artilheiros para o América nessa temporada. Pode ser uma boa, sem dúvida alguma. A gente torce para que realmente isso venha a dar certo para a equipe americana. E é claro que você vai ficar ligado nisso aqui dentro do nosso futerio.net, na transmissão mais carioca da rede e também trazendo todas as informações aqui para você. Estamos ansiosos para essa seletiva. Vamos aguardar, pois é, vamos ver se o nível sobe um pouquinho. Será que os outros times conseguem acompanhar isso aí? Não digo nem em termos de igualdade, mas será que de repente um bom sucesso pode chegar, trazer alguns nomes animadores? O Macaé eu boto pouca fé, porque também, realmente a situação tá difícil. Mas pelo menos aí o bom sucesso, quem sabe, fazendo aí algumas novidades. O Resende já tem alguns nomes aí. É isso que eu ia falar. O Burgues citou Cabo Friense, América, Goitacás. Eu coloco como primeiro da fila o Resende. Sinceramente, pra mim, é o favorito a conseguir essa vaga. Eu acho que a outra vaga fica entre esses três times a princípio. Porque o Bom Sucesso trouxe alguns reforços, mas ainda muito lento no mercado. Eu acho que ninguém com uma capacidade de desequilibrar na série, nessa fase seletiva. E o Macaé também ainda muito aquém. Rateando bastante, né? Rateando bastante. O Macaé que ainda não tem nenhuma data certa para se apresentar. Então, o que eu vejo é que o Macaé ainda está muito lento no mercado. Eu creio que, informações que eu tive, já tem jogadores contratados, jogadores com pré-contratos assinados, mas ainda também sem revelar ninguém, né? Então, eu acredito que a equipe do Macaé ou vai trazer muita gente aí que vai surpreender, ou vai, de fato, passar um certo sufoco nessa fase seletiva. 6h54 aqui na Rádio Fute Rio. Olha, a bola rolou hoje para um jogo treino lá no Sul Fluminense, duelo de Resendes. Resende Futebol Clube e o Esporte Clube Resende. E deu o Resendão, Gigante do Vale, por 3-1 no Estádio do Trabalhador. Marcaram Rogerinho, Marcel e Kaique pela equipe do Resende, com Felipe Araújo anotando para o Esporte Clube Resende, para o clube da 4ª divisão. Lembrando que a quartona não acontece durante essa semana por conta das suspensões em massa. Daqui a pouquinho falaremos sobre isso. E portanto esse encontro aí, que toda hora acontece, né, entre Resendes
em jogos treino e, portanto, a vitória do Alvinegro por 3-1. É fácil marcar, né? É, pois é, do lado. Gabriel, você que é um narrador de notório saber. Lá vem. Como que se narraria um jogo desse, cara? Difícil, rapaz. É tipo narrar um São Gonçalo Esporte Clube e São Gonçalo Futebol Clube. Só que você já narrou um América e América, né? Você já narrou um América e América. É verdade, eu narrei um América e América de 3 dias, é verdade. Foi 2-2. 2-2. E lá vem o América. Lá vem o América de 3 dias. Lá vem o América. Mas é aquilo, América e América de 3 dias, você tem uma diferença. América e América de 3 dias. Mas e Resende e Esporte Clube Resende? Não tem muito jeito, né? Lá vem o Resende. São Gonçalo e São Gonçalo. Vitor Costa tem trauma com isso até hoje. Coitado. Toda hora ele reclama disso. O jogo tem 4 anos. Sim. Ele reclama que ele estivesse no jogo agora. Ele nunca reclamou também. Que ele vai fazer o jogo final de semana, né? É, pois é. Mas o clube já até está licenciado há 2 anos. Pois é, já nem tá jogando mais, né? Mas enfim, mas realmente é uma coisa que fica, né? É a falta de criatividade, às vezes, aqui do pessoal no Rio de Janeiro de não mudar os nomes. Vai fazer o quê? Se não fosse que nem na Inglaterra, que tem United, tem não sei o que e tal. Se bem que aqui já pensou Resende United. Deus me livre, né? Melhor Esporte Clube Resende. É melhor. Menos. Como diria outro, seja menos. Seja menos é uma boa. Vai fazer o quê? O Resende mais antigo, né? Eu ia falar original, mas até falta de respeito com o nosso Esporte Clube Resende, que é da mesma cidade. Mas o Resende mais velho venceu o mais novo por 3-1. O Resende da primeira divisão ganhou do Resende da Quartona em partida em jogo treino, que aconteceu durante esta semana, na verdade durante o dia de hoje, lá no Estádio do Trabalhador. Daqui a pouquinho tem muitas outras informações aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. São 6h57, você está no Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo para o ano de 1996. Num dia como o de hoje, naquele ano, o Palmeiras vencia o Flamengo no Parque Antártica por 1-0, gol de Djalminha. Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo, ataque do sem gol. Jogou com Veloso, Rogério, Sandro Blum, Kleber e Júnior, Galeano, Leandro Ávila, Djalminha e Elivelton, Viola e Luizão. Entraram Wagner e Gustavo. No Flamengo, Joel Santana, Zé Carlos, Márcio Costa, Júnior Baiano e Rivera, Fabiano, Pingo, William, Caico e Atirson, Bebeto e Marques. Entraram Fábio Baiano, Gilberto e Iranildo. Gol do Palmeiras de Djalminha de pênalti, onde Zé Carlos, por muito pouco, não fez a defesa. O cara sabe tudo. O Gilberto é o Gilberto... Gilberto Melo. Gilberto Melo, ele mesmo. Então manda um abraço pra ele, que ontem ele estava lá no Maitá, na Cobal, lá. Opa, eu tive com ele. Fera, abraço aí pro nosso Gilbertão, o irmão do Nélio. Aliás, o Gilberto tem um outro irmão que não é o Nélio, que joga futebol, sabia? Edmilson. Edmilson, isso mesmo, rapaz. A família de jogadores. E aí, Tá bem, tá fininho. Tá o Gilberto, sim. 40 e poucos anos e tá bem. E engraçado que eu tava vendo no final de semana, tem Flamengo e Grêmio, né? Eu estava vendo o programa do Sport TV, o E-Gol. Lembrando que a última vitória do Flamengo sobre o Grêmio foi em 1994, gol do Nélio. É verdade. É, bem lembrado. E o Edmilson chegou a jogar profissionalmente também pelo Flamengo. Ele estava no time de 2002, naquele time que o Flamengo trouxe Juninho Paulista, o Leonardo, também teve o Petkovic naquele ano, Leandro Machado. E só que o Edmilson foi o jogador que acho que mais demorou a ir pro campo, porque ele ficou muito tempo no futsal. E aí eu não tenho essa certeza, mas eu acredito que o Edmilson chegou a voltar pro futsal, largou o futebol de campo e voltou pro futsal ainda muito jovem, e por isso tomou mais o caminho do futsal. Pois é, são coisas que realmente acontecem dentro do nosso futebol do Rio de Janeiro, que acabam acontecendo e se observando de uma certa maneira dentro do nosso futebol carioca. Portanto, esse Palmeiras 1, Flamengo 0, em 3 de novembro de 96, há exatos 21 anos atrás. Olha só o que eu achei. Olha o que eu achei, você volta no tempo junto com a gente para relembrar momentos importantes, marcantes do nosso futebol do Rio de Janeiro, e voltando no tempo hoje para relembrar uma narração que não é de rádio, é de televisão, mas é por uma razão muito boa e muito positiva. Para relembrar a voz inesquecível de Januário de Oliveira, que embalou tantos clássicos. Tá aí o que você queria, tantos clássicos do futebol do Rio de Janeiro. E o gol! Super Ézio, muito cruel, Cruvinel, e por aí vai. Super-herói é pra isso, cara, que ele falava. É verdade, rapaz.
E ele nos embala aqui no nosso Olha o que eu achei, num Fla-Flu, em 8 de abril de 94, vencido pelo Flamengo, pelo placar de 1-0 e um desses gols. Enfim, lances desse jogo, você vai relembrar aqui mais uma vez no nosso Olha o que eu achei. Depois disso, rápido break. Na volta, mais uma hora de Fute Rio na geral com a quartona em destaque. Mas teve jogo? Não teve. Mas tem assunto, e muito, para falar de Série C do Campeonato Carioca. E é claro, você segue participando no Twitter, @sitefuterio e no facebook.com/futerio. Enquanto isso, volte no tempo junto com a gente. 8 de abril de 1994. Olha o que eu achei. Marquinhos cobrou, passou por todo mundo e o gol! Sábio! No escanteio cobrado por Marquinhos, ele deu uma roçadinha de cabeça, a bola passou pererecando na mão do goleiro. Força na esquerda. Na direita quem recebe é Júlio César. Chega próximo da área, bateu. Gilmar caiu com ela. Uma bomba, não houve rebote pra ninguém. Olha o boiadeiro. Enviou na ponta esquerda pro Sábio. Dono do jogo até aqui, Sábio. Encarou Júlio César, passou, foi no fundo, bateu. Pegou o goleiro, largou. É agora. Subiu o Luiz Eduardo tirando. Tá valendo. Marquinhos bateu, pegou o goleiro, largou. Que salseiro! Luiz Antônio chega pela direita, levanta na grande área, é agora, Tilico, bateu na trave e saiu! Perdeu da marca penal o Mário Tilico! É agora, capricha no cruzamento, agora vai, botou no meio, Valdeir e gol! Gol! Valdeir de flash! Pela primeira vez toca na bola, a 39 minutos e meio. Já tomou o Wallace pela primeira. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. futerio.net. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Você está ouvindo a rádio Fute Rio. www.futerio.net. Paixão por futebol. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Você está na sintonia. futerio.net. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Estamos apresentando Fute Rio na geral. Gabriel Andreas. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, são 7 horas mais 4 minutos, 7h04 da noite. Esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação até 8 da noite. Você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Alô, galera do Fute Rio, aqui é o Dudu Monsanto. Eu também estou ligado com vocês para saber tudo sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro. O lugar para se informar bem é aqui no futerio.net. Grande abraço. futerio.net.
Valeu, esse, portanto, Dudu Monsanto, sempre ligadão aqui na Rádio Fute Rio. 7h05 da noite, aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Agora já com o sol indo embora, o dia ainda já escurecendo. Aqui no Rio de Janeiro, boa, né? Uma brisa boa, né? Tempo bom aí de final de primavera aqui no Rio de Janeiro. Vou até dar uma olhadinha aqui na temperatura. Um dia hoje que a gente pode dizer até que foi mais ou menos agradável, né? Graças a Deus. Aqui na cidade do Rio de Janeiro. Apesar de ser carioca. O calor vai começar a pegar bem na época da seletiva, viu? Ah, meu Deus. Esse é que é o problema, essa é que é a dificuldade. Bom, o fato é que aqui nesse momento no Rio de Janeiro, com o tempo bom, temperatura de 26 graus, um dia agradável aqui, portanto, no Rio de Janeiro. Temperatura, se ficar assim, tá boa. Não tem previsão de chuva, mas o fim de semana promete ser mais quentinho, sendo um pouco mais aquecido, com chuva a partir de domingo. Gabriel, nossa Maju Coutinho. Exatamente. Já pensou Maju Coutinho, rapaz? Maju Coutinho é bem, hein? Maju Coutinho é bem. 7-6 aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Você ligadão, abraçando aqui a galera do Twitter, participando conosco, o Celso de Barros, grande NPTO, abraço, também o Lete Marrom, o Marcos Osório, também o Júnior Caseta tá aqui falando. Essa Série C acontece de tudo. Tomás 33, o Lobatinho, também o Felipe Lisboa, Alô dos Santos, Pretinho Delivery, também o Lucas Moura, o Zico, João Henrique, Arthur Abrantes, assim como o Cassiano Lemos, o Diego, o Kaique, também conosco o Iago dos Santos, o Guga Andrade e também, junto com a gente, o Jean Goulart. Todos conosco aqui dentro do nosso futerio.net no Twitter. Fica o nosso agradecimento, o nosso carinho a toda a nossa audiência sintonizada em todos os cantos do Rio, do Brasil e do mundo. 7-6 aqui na Rádio Fute Rio. Você ligado sabe que durante esse meio de semana a bola não rolou para a quartona. E se você ouviu o Fute Rio na geral da última segunda-feira, você sabe que o que aconteceu. Você sabe, né, Burro? Soube? É, o que aconteceu, né? Pra que a gente não tivesse o jogo nessa rodada. Sim, rapaz. A carnificina da quartona. Como que você foi o Apocalipse, né? Foi Apocalipse? Apocalipse, carnificina. A navalha, se bem que não pode falar nisso, o pessoal fica ofendidinho. Vocês dois da imprensa que são os culpados. Não, nós somos, é verdade. O Burger é tranquilo, mas eu e o Renan que aparecemos no banner do Fute Rio na geral, nós somos bandidos, nós somos vendidos. Palhaço, como é que é palhaçada? Alguém usou Trapalhões. Trapalhões, tá bom. Não, palhaço é outro. Trapalhões. Trapalhões da mídia esportiva. Eu sou trapalhão, palhaço eu não sou não. Palhaço não, alto lá. Já pensou? Não, pô, sou trapalhão, mas sou limpinho, rapaz. Sim. Acontece muito. Tem até um circo aqui do lado da gente agora, né? Já viu? Tem, rapaz, é verdade, né? Até aqui embaixo tem um circo. É verdade. Literalmente tem um circo. Você vê como é que são as coisas, mas enfim. Mas, Gabriel, assim, rapidinho, já que a gente vai entrar na quartona. Nessa seara, né? Sabe quem está fazendo aniversário hoje? Hoje, quem? 3 de novembro. Abdias. O grande Dida. O goleiro, poxa. Grande Dida. Um abraço pra ele aí. Grande abraço então pro Dida lá do Casimiro de Abreu, grande fera então, sempre ligado abraço, aqui no Futerio.net, grande Abdias, achei que vocês falar Abedi, não, que é o Abdias, nosso craque lá do Angra dos Reis, né? O nosso figuraça, o Robson Gonçalves Vicente. E mais figura, sabe quem é? Quem é o filho dele, cara. É verdade. O filho dele, rapaz, fera, viu? É igualzinho ele, mas gente boníssima. O moleque já pega a luva de goleiro, fica engraçado. Verdade, né, cara? A luva do pai, né? É verdade. Grande Abedi e também o Abdias. Fica então o nosso abraço aí pra eles sintonizados aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Bom, falemos então da nossa gloriosa quartona. Ia ter jogo nesse meio de semana. Éramos pra estar falando aqui. Tem, o que não falta é notícia, rapaz. O que a gente ia falar agora, se tudo desse certo, ia ser dos jogos adiados da sexta rodada e da expectativa, Renan Mafra, para a última rodada que seria nesse domingo, porém, não será assim, teremos que usar o pretérito. Olha, Andrés. Até respirou, até a pausa dramática. Olha, rapaz, veja bem. Olha, rapaz, veja bem. Essa é velha. É difícil falar da quarta divisão hoje, né, Andrés? Eu, como falei, né? Teve uma pessoa de dentro da federação que me falou algumas vezes que achava que esse campeonato não chegava ao fim. E aí, faltando uma rodada para a competição, falei, apesar dos pesares, né, parece que vai chegar ao fim.
pelo menos esse fim foi adiado em uma semana. O Nelson Sargento foi muito feliz, né? Agoniza, mas não morre, né, cara? Pois é, né, cara? Tá aí um cara que é fantástico, o grande Nelson Sargento. Aliás, dá pra gente usar muitas referências musicais pra essa quarta divisão. Opa! O que não falta é isso. Inclusive, apenas trazendo algumas informações em cima disso que o Renan Mafra falou, apenas informando que a rodada que foi adiada, ou os jogos que foram adiados e que aconteceriam anteontem, ontem e depois de amanhã, passaram para os dias 8, 9 e 12 desse mês de novembro. Portanto, semana que vem a gente espera que tenha jogo. Pelo menos estão marcados. Se não tiver jogo, vai ter WO. Resende e Casimiro parece que quitaram as suas pendências. Esporte né? Clube Resende e Casimiro de Abreu foram suspensos, mas conseguiram quitar essas dívidas aí junto à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E nesse momento tem a condição de entrar em campo, pelo menos o Casimiro contra o Paduano, para o jogo da próxima quinta-feira. Se bem que aí ele não entraria em campo. Aí ele ganharia os pontos do Paduano, que está nesse momento suspenso. Verdade. Então, Andresso, prosseguindo, aí falando da quarta divisão, é complicado falar, né? Aí você pensa, por exemplo, o Miguel Couto já tá fora. Já falou que não tem condições de pagar a dívida, vai tentar fazer um acordo para o ano que vem, pagar em várias partes para disputar a competição. Paduano também é outro time que está fora, está tentando aí pagar, mas é difícil. O Itaperuna, pelo que eu conversei rapidamente com o presidente, a situação tá difícil. E o Itaperuna, se eu não me engano, tinha até quarta-feira para pagar, não é isso? Pois é. No caso do feriado de ontem. Porque o Itaperuna seria o primeiro a jogar. Sim, então na segunda-feira o Itaperuna já não conseguiria mais. Na verdade seria domingo. Sim, mas o domingo mas é dia domingo último. não abre, então seria hoje. Mas hoje não tem a questão do feriado? Então já foi, irmão. Já foi quarta-feira. Então já foi quarta-feira. Então aí, no caso, se perder por WO, tá fora. Já era, tá porque fora, teria porque que ganhar os dois jogos pra subir, né? Pra jogar o acesso, na verdade. Exatamente. Então, é uma questão complicada, né? E aí o Resende, por exemplo, correu, pagou sua dívida, é legal. Mas outros clubes aí também sofrendo bastante, né, Andrews? Então, o Casimiro de Abreu foi talvez o que mais surpreendeu a gente. Também tem uma certa dificuldade aí para pagar sua dívida. É o complicado, você vê que talvez os times da parte de baixo da tabela, você até espera isso, mas time que você está brigando pela classificação, que está um passo aí de disputar o acesso, também tem esses problemas, é complicado você pensar numa competição desse nível. E os jogadores são os menos culpados, né? Você imagina o Itaperuna... Não tem culpa, não é menos culpado, não tem culpa. Pois é, o Itaperuna fazendo uma campanha como a que vem fazendo no segundo turno, dependendo só de si, eu acho que essa é a maior tragédia, viu? É verdade. Dependendo só de si, podendo ganhar 2 jogos pra jogar o acesso, um time que gera carta fora do baralho, e aí não tem condição de jogar porque não tem dinheiro, não pagou a dívida, foi suspenso e vai ver o sonho pelo ralo. Quando a gente foi pegar as informações mais detalhadas com a federação, se eu posso dizer, quando eu fui um dos que correu atrás dessa informação. Sim. E uma pessoa me respondeu assim: é um absurdo que os clubes fiquem sabendo através da imprensa. Pois é, isso me surpreende, cara. Aí somos os trapalhões, né? Não, os trapalhões somos nós. Imagina quem fica sabendo pela gente, né? Pois é, então, quer dizer, eu tava vendo o stand-up do Vitor Camejo, que é um humorista paraense, né? Inclusive ele é até roteirista do programa do Porchat lá na Record e tal. E ele tava falando uma coisa, eu não tô querendo entrar em política aqui, enfim, não gosto disso, mas ele contou uma coisa interessante. Não sei nem se isso é verdade, mas eu achei engraçado. Eu tava vendo isso ontem e me lembrei. Ele tava falando que a Dilma ficou sabendo que ela era espionada pelo Obama, vendo Fantástico. Quanto que uma pessoa tem que se esforçar pra ser ruim, pra saber menos do país quanto o Tadeu Schmidt? É verdade. E aí você vê a mesma coisa aqui no futebol do Rio de Janeiro. É verdade. Os caras é o fim da linha, cara. Que eles não foram, isso é uma coisa, eu não vou nem falar quem que foi, mas quem tiver ligado aí por dentro vai saber. Os caras estavam reclamando que não foram notificados pela federação que tinha jogador suspenso. E desde quando tem que notificar a federação, tem que notificar a clube? Ó, o jogador tá suspenso, hein? É brincadeira. Isso é brincadeira, cara. São quantos clubes, quantas divisões, quantas categorias. E se a federação vai perder tempo? Não tô querendo defender a federação aqui, não. Eu acho absurdo mesmo que a federação cobre taxas tão elevadas.
Esse negócio de Copa Fest, eu não entendo que negócio é esse que tem borderô, que é R$2.000 todo jogo. Joga o borderô lá pra cima. Acho errado também. Jogos aqui que vão custar, sei lá, 700, 800 Pois é, aí reais. os caras botam o jogo empado, aí não sei aonde, bota a desculpa de ser longe, ter transporte, pra botar R$2.000, R$3.000 a mais. Eu acho absurdo. Acho que é claro que você vai gastar mais um dinheiro, mas será que é tanto assim? Será que é necessário que seja com um reajuste tão elevado? Então isso eu acho errado. Agora, os clubes também tem que se ajudar, né? 2017, quase 2018. Com a informática. Numa aí, era cara, de informação. Sabe, a federação Internet. disponibilizando no site da federação. A gente tem e coloca no site pra fazer matéria. Pois é. Os clubes não sabem. Aí a federação bota lá, ó, cartão no jogo tal, tal e tal. Pro outro jogo ele está suspenso. Tem um gráfico lá. Tem gráfico bonitinho lá. Aí o cara bota o jogador e fala que de um turno pro outro zero cartão e não zero bendito cartão, gente. Os caras lêem o regulamento e não sabem o regulamento que tá lendo. Ou não lê, né? Ou não lê. Não lê, com certeza não lê. Mas aí que tá, não leu. Aí alguém vai e mostra, professor, não é isso aí não, aqui no regulamento. Aí o cara vira e fala, não, isso aí é você que tá interpretando desse jeito. O cara não sabe e não quer saber. A verdade é essa. Isso é muito comum no futebol do Rio de Janeiro. Quanto mais baixa a divisão, mais acontece. Aí os caras ficam sabendo pela gente. Porque a gente vai lá e fala, ó, o fulano tomou não sei o que no TJD. E ainda reclamam, poxa, os clubes que foram suspensos não, mas os clubes que foram punidos aí no tribunal, realmente a federação não manda e-mail. E nem acho que tem que mandar. Mas sabe, não vai nem ninguém pro julgamento do cara que foi atrasado não sei quantos minutos. É verdade. O cara é julgado à revelia. Semana passada teve um caso desse. Pois é. Não vamos falar o clube, mas... Aí os caras tomaram a punição de não sei quantos R$1.000, que sabe que o minuto de atraso são R$100 de multa, e sabe disso, que isso tá lá no regulamento. Devia saber pelo menos. E tá muito claro. Era o regulamento geral de competições e do campeonato. São dois. Os caras parecem que não lê nenhum. Aí vai lá, sabe que vai... Às vezes nem sabe que vai ser julgado, pra chegar lá e aí saber pelo Fute-Rio que tem que pagar a dívida. Olha que loucura. Complicado. Futebol profissional, né, cara? Isso. Complicado. Sabe? E tudo bem, a gente sabe que, por realidade, time pequeno é difícil e tal. Às vezes numa segunda divisão você tem isso. Até numa terceira. Mas na quarta não. Ainda falam que eu recebi uma mensagem assim. Poxa, que matéria covarde foi essa? Qual? Da suspensão da multa, botando os valores. Eu falei... Ah, gente, poxa. O valor pode até não ser esse, eu até concordo. Mas estava no site da federação. Pois é, a federação acusou, por exemplo, o Resende de não ter pago o borderôs de 4 jogos. A gente achou dos borderôs 6 jogos em que eles não tinham pago todas as despesas. Sim. Pode ser que tenham acertado alguns jogos depois da publicação do borderô? Pode ser, mas lá tinham mais. Então a gente está falando baseado no que a gente vê e que é divulgado pela federação. E no fim das contas, os próprios clubes admitiram que a dívida é essa mesmo. O Miguel Couto admitiu que é uma dívida de R$20.000. 20 mil, porque são as dívidas de jogos com as punições pecuniárias. A gente lembra que o Miguel Couto foi suspenso também por conta de não pagar multa no TJD. Eu não lembro quem foi que falou, acho que foi o Casimiro de Abreu ou o Paduano, que falou que a multa era 25 mil. Quer dizer, mais ainda do que a gente tinha colocado no site, que era algo em torno de R$10.000. Então é uma quantia muito mais elevada e que a gente já sabia que não ia ter condição de pagar. Quer dizer, então é complicado mesmo, a gente sabe que não tem dinheiro. Os clubes não têm dinheiro. Mas quando a gente coloca a situação, os clubes não são só vítima não, sabe? Eu entendo que pode até não ser todos, pode ser que alguns desses clubes que têm dívidas e que não pagaram até não sejam tão amadores na sua gestão e na sua administração, que procurem correr pelo certo, mas que isso acontece com frequência e isso mancha o nome do campeonato. Caramba. Não é à toa que o campeonato tá suspenso. Pois é. Você tem mais time hoje irregular do que regular. Que é um absurdo. Você tem 4 times que já não jogam mais porque estão excluídos. E tem outros 6 ou 5. O Casimiro de Abreu parece que pagou, né? E o Resende, os dois pagaram. Pois é. O Sport Clube Resende parece que a federação já revogou a suspensão. O Casimiro acho que ainda não, mas deve fazer isso em breve. Então vamos botar 5 suspensos. Mas sabe, 5 suspensos, sendo que 4 já foram excluídos, são 9. O campeonato tem 17, quer dizer, mais time fora do que dentro. Vamos contar, isso com o brasileiro, já começou com o Brasileirinho. Pois Aí depois foi o Rio Ostrense.
Não, na verdade, primeiro foi o Paraíba do Sul e o Heliópolis. Isso. E depois o Rio Estrense. Já tem quantos aí? 4. Aí Miguel Couto suspenso. Aí todo mundo suspenso. Aí o Rio Estrense foi excluído. Isso, agora... E tem o Teresópolis também. Tem o Teresópolis também, já caiu fora. Então você vê como é que tá a situação no campeonato. Que o Sérgio Magalhães, quando deu entrevista pra gente, reclamaram da gente. Pois né? é, oh, que absurdo. Não, mandaram o cara embora e reclamaram de uma mentira. A gente não sabe se é verdade ou se não é. Cada um vai falar uma coisa. Mas que o cara falou. E que mal ou bem as coisas se concretizaram. Então... Né? Pois é, então por aí isso você já quem vai falou vendo. foi o Serjão, não sei de nada. Pois é, deixa eu abraçar aqui também no Twitter o William Moura, sintonizado aqui em @site FuteRio, participando junto com a gente, aqui na transmissão mais carioca da rede, Wagner Júnior, também aqui dentro da transmissão mais carioca da sua internet. Então vamos recapitular mais uma vez os jogos que deveremos ter na próxima semana pela quartona, jogos adiados da sexta rodada. No próximo dia 8, Itaperuna e Profute, mas em princípio o Profute deve ganhar por WO, porque o Itaperuna já disse que não vai ter condição de pagar a dívida. E na quinta-feira, Paduano e Casimiro de Abreu. Caso a federação revogue a punição do Casimiro, deve ser WO a favor do Casimiro, que então confirma mais uma vitória. E aí o Paduano perde mais uma vez. Então Profute e Casimiro venceriam nesse meio de semana. Para a última rodada, continua a mesma situação de nós termos muito provavelmente apenas um jogo acontecendo, aliás, 2 jogos na realidade, acontecendo dentro dessa última rodada, que seriam Campos e 7 de Abril e Casimiro de Abreu e Pérolas Negras. Os outros jogos Esse jogo vai ser... Os 2 jogos são perfeitos, né? 2 dos melhores do campeonato. Exatamente. Né? São times que estão ali diretamente nas primeiras posições, né? É verdade, então... as finais já começam na última rodada, né? Exatamente. Bom, jogos já que a gente sabe que não vão acontecer na última rodada. Brasileirinho e Campo Grande, podemos ter um WO duplo. A gente não encontrou a diretoria do Campo Grande para comentar a situação. Rio Estrense e Tomazinho. Tomazinho vai vencer por WO, porque o Rio Estrense já está excluído. União de Marechal e Paraíba do Sul, provável WO duplo de novo, porque a União de Marechal não deve ter condições de pagar as dívidas. O Paraíba do Sul já foi excluído. Profute e Teresópolis, o Profute deve ganhar também por WO, e com isso chegar a mais uma vitória, enquanto Miguel Couto e Paduano, mais um WO duplo provável, 2 equipes suspensas. O Esporte Clube Resende vencendo o Itaperuna por WO, Itaperuna que deve perder esse jogo também por suspensão. O Resende então se garante nos playoffs de acesso, muito provavelmente contra o 7 de Abril. Gabriel, assim, o que é mais absurdo, ficou tão banalizado o WO no campeonato pra gente que se tornou uma coisa comum, que é uma coisa incomum. Pois é, o incomum virou comum, né? Então a banalização, não sei se é falta de profissionalismo, ou se é a falta de várias coisas para não ser leviano aqui, né? Até o momento foram 33 no campeonato, podemos chegar até 39 nesse fim de competição, porque uma vez que o Casimiro de Abreu resolva a sua pendência, seria um WO a menos. Mas podemos chegar até quase 40 WOs nesse campeonato. Isso é um absurdo. Isso aí não é profissional, não. Me perdoem, mas não é não. E daqui a pouquinho a gente vai até comentar uma outra situação e debater. Você, amigo ouvinte, pode mandar também a sua mensagem aqui no Twitter, @sitefuterio, no facebook.com/futerio, são 7h23. Nós vamos até as 8 da noite falando sobre Série C do Carioca e outros assuntos aqui dentro do FuteRio na geral. Mas cabe até uma análise daqui a pouquinho sobre a quartona de 2018. Conversávamos eu e o Cláudio Burger aqui em off antes do programa. O Renan Mafra pode dar sua opinião já aqui também. Mas quem sobra, né? Será que vai sobrar alguém? Como é que vai ser para a 4ª divisão do ano que vem? Porque está previsto em regulamento. Já pensou? Vão sobrar 2 times. 2 times. A gente tava vendo, são os 2 que não vão subir. Que não vão subir. Pois e aí? E daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre isso aqui também dentro do nosso FuteRio na geral. Eu vi essa fera aqui também, viu? Tava falando inclusive com o Burger aqui ainda agora. Legal, né? Pois é, rapaz. Tem doido pra tudo e tem besta pra tudo também. Acontece, né? Fazer o quê? Aqui, lá. Aqui no Rio, em tudo quanto é lugar. Pois o pessoal não se apronta. Deixa eu mandar aqui também um alô aqui pra galera do Madureira, né? A galera do Madureira que tá lá no curso de análise de desempenho, lá na CBF Academy. Pessoal lá, o Gustavo Damasceno,
e também o Douglas Barbosa, galera do Madura, que tá lá, portanto, na CBF Academy, fazendo seus cursos, já avisando o Campeonato Carioca da próxima temporada. E aqui na Rádio Fute Rio, você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui é o Falcão do Futsal. Eu também tô ligado no Fute Rio. Quero você ligado também. Um abraço a todos. FuteRio.net. Valeu, Falcão, sempre sintonizado aqui na transmissão mais carioca da sua internet em www.futerio.net. 7h25, vou dar uma passadinha na primeira divisão de novo, agora para falarmos de notícias do Banguzão. O Alvirrubro de Moça Bonita está chegando aqui na Rádio Fute Rio. O Bangu tem também a sua história, a sua glória, enchendo seus fãs de alegria. De lá pra cá surgiu Domingos da Guia. Pois é, o Bangu é assunto aqui na Rádio Fute Rio e com o matador pernambucano na área, Renan Mafra, Anderson Lessa, que viveu grande fase no Náutico e agora vai jogar pelo Bangu. Gostou do reforço, Renan? É uma contratação interessante, Andrius, porque um jogador, como você disse, já passou pelo Náutico, um clube grande do Nordeste, e que tem uma fama de artilheiro. O Bangu, que segundo informações, não deve ter Bruno Luiz na competição. Então, olha aí, hein? Então, tá surpresa, viu? É algo que ainda precisa ser melhor alinhado entre o clube e o jogador, mas não deve ter o Bruno Luiz na competição, por isso, pensando aí em um outro matador, buscou o Lessa. É algo interessante, vamos esperar, Andreas, porque pode ser um jogador que de fato venha despontar com certo sucesso no Alvirrubro. Pois é, já pensou aí, quem sabe o Anderson Lessa aparecendo bem no Bangu? Lembrando que o Banguzão já tem aí outros reforços confirmados para essa temporada de 2018, o Bangu, que não vai jogar na seletiva, já entra diretamente na fase principal desse campeonato carioca. Já tem aí o Eberson, o Valdir, também o Rodney e o Michel, e vai ter aí também o Alfredo Sampaio como técnico. Alfredo Sampaio, inclusive, dos técnicos que mais comandou o Bangu em todos os tempos e que vai ter uma experiência a mais aí dentro do Bangu. Confia num bom trabalho do Alfredo Sampaio para esse ano, Cláudio Burger. É um técnico que, em termos de Bangu, acho que ninguém mais no Rio de Janeiro conhece tanto quanto ele, né? É verdade, ele já é a quinta passagem que já teve, não é isso? É, uma coisa assim. Vou até ver aqui o número de jogos que ele tem, porque é um número de partidas bastante elevado que ele tem como técnico. É o terceiro técnico a mais ter comandado o Bangu na história. É o técnico vivo que mais treinou o Bangu, com 157 jogos, só atrás de Tim e Moisés. Pô, então são nomes assim que... Moisés, que teve aquela campanha maravilhosa. Tantos anos, né? 84, 85, 83. Foi. Então, ia falar Toninho, o Alfredo Sampaio, ele já tem já conhece a casa, já conhece todos os atalhos da competição e do próprio estádio, o Bangu, que é a casa dele, que deve ser a segunda casa dele. Pois é, né? Com certeza. Foi zagueiro o Alfredo Sampaio, né? Nos tempos de jogador. Você sabe que o Alfredo morou na esquina lá de casa, é cara, mesmo? do Maracanã, cara. Poxa, esse é fera. Então, um abraço aí pra ele aí. Grande fera, grande Alfredo Sampaio, portanto, sucesso aí pra ele como técnico do Bangu e que possa fazer um bom trabalho como treinador durante esse ano de 2017. São 7h28, você está na transmissão mais carioca da sua internet, você sabe, né? Aqui é Rádio Fute Rio e este, ao vivo toda segunda e sexta-feira, é o seu Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha Histórica volta no tempo mais uma vez, com mais jogos, com mais emoção e com mais lembranças para você sintonizado com a gente. Voltando no tempo para o ano de 2005, num dia como o de hoje, o Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0 no Parque Antártico, a gol de César Ramírez, é o Tigre. O Palmeiras, que naquela época era treinado, a equipe palmeirense por Emerson Leão, jogou com Marcos, Christian Gamarra, Daniel e Michael, Correa, Baiano, Juninho Paulista e Marcinho Guerreiro, Marcinho e Washington. Entraram Pedrinho, Diego Souza e Cláudio. No Flamengo, Joel Santana, Diego Léo Moura, Renato Silva, Rodrigo Arroz e André Santos, Jonatas, Júnior, Renato e Diego Souza, Josafá e Tigre Ramírez. Entraram Felipe Gabriel, Fabiano e Souza. Flamengo 1, Palmeiras 0, em 3 de novembro de 2005, há exatos 12 anos atrás. Gabriel. Falha do Marcos.
Falha do Marcos? Falha do Marcos. Gabriel, o Flamengo jogou bem nessa época, dia 3 de novembro, né? É verdade. Você só falou do Flamengo... É verdade, só joga o jogo do Flamengo, dia é verdade. 3 de novembro. Aqui na nossa pitadinha histórica dessa sexta-feira. Chute de César Ramírez. Fala, Cláudio, Renan Mafra. Chute de César Ramírez da entrada da área, Marcos tomou debaixo dos braços. Acontecia às vezes. 7h30 na Rádio Fute Rio. Rápido break, 2 minutinhos na volta mais quartona. E tem clube tentando se, digamos assim, voltar ao Campeonato Carioca ou recorrer de uma eventual desfiliação. Pois é, rapaz. Isso não pode, esse clube não pode. Pois é. Com ele não. A navalha está prestes a cortar outros times inativos no futebol carioca. Falaremos sobre isso aqui dentro do programa já já. Rápido break, voltamos aqui na Rádio Fute Rio, paixão pro futebol. Fica por aí. Continue a sintonia. Futerio.net. Aonde tiver emoção, Futerio.net está ao seu lado. Futerio.net. Tô ligado na melhor. Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Futerio.net. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativo Design, comunicação com criatividade. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Paixão por futebol na transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. Pense numa grande empresa, uma das maiores do setor de energia do país. Essa é Furnas, que chega aos 60 anos com energia de sobra, impulsionando a nação e investindo em tecnologia de ponta para geração de desenvolvimento e distribuição de oportunidades. Uma energia que se renova todos os dias, assim como a força do brasileiro. Esse é o compromisso de Furnas, que há 60 anos trabalha para o futuro acontecer. Eletrobras Furnas, Ministério de Minas e Energia e Governo Federal. Hey people, everybody think of my head. My name is MC Serginho. E aí galera da Rádio Fute Rio, aqui é o Ponte Esquerda, cansado de guerra, mas Ponte Esquerda. Valeu, tamo junto Fute Rio, um grande abraço aí geral da rádio. Futerio.net. Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andrés. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, 7h33. Esse é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca até 8 da noite, com todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui quem fala é Ciganerei, intérprete da Estação Primeira de Mangueira. Eu também estou ligadinho na Fute Rio, paixão pelo futebol brasileiro. Futerio.net. Valeu, é a fera Ciganerei, sempre sintonizado aqui na Rádio Fute Rio. 7h33 em futerio.net/rádio, trazendo aqui outras informações e trazendo uma informação que a gente prometeu logo no final do nosso último bloco. Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro notificou 19 clubes que podem ser desfiliados nesse ano. A medida está amparada pelo Estatuto da FERJ, que prevê sanção em caso de ausência nas competições oficiais por 2 anos consecutivos ou mais. Estão licenciados, na verdade nesse momento, e podem ser desfiliados os seguintes clubes: Apolo de Arraial do Cabo, América de Três Rios, Aperibeense, Atlético Rio, Canto do Rio, Cardoso Moreira, Rio Branco de Campos, Arthurzinho, Condor, La Corunha, Marinho, Everest, Fênix, Imperial, Nilópolis, Quissamã, Rio das Ostras, São Pedro e Três Rios.
Pelo menos do lado do Rio Branco, o Rosa e o Negro, como disse o Cláudio Burger logo no começo do programa, clube que faz aniversário nesse final de semana, o clube promete recorrer no Tribunal de Justiça Desportiva. O presidente Edson Reis foi ao site Esporte Campos para procurar manter meios de deixar o Rosa e o Negro entre os clubes profissionais, uma ação que será impetrada nessa segunda-feira. E ele pretende justificar o porquê do clube estar sem disputar o campeonato. No caso, o Rio Branco jogou pela última vez em 2012 na segunda divisão do Campeonato Carioca. Navalha que promete vir forte aí pra cima desses clubes, hein, ô Cláudio Burgo? Rapaz, é um clube tão simpático, com cores tão simpáticas também, que não sei, aí você tem que... Lei não se discute, né, cara? Se cumpre. Mas é uma pena, um clube que vai fazer agora, no domingo, 105 anos, acontecer uma desfiliação, seria muito triste pro futebol carioca, quem acompanha, e principalmente pro povo lá de Campos, né? Com certeza, mas é aquilo, né, rapaz? Dá ano de eleição, os caras inventam uma quartona, é verdade. Facilita a coisa toda, aí volta todo mundo que não leva uma porção de anos. Quer pagar quanto? 10 vezes sem juros? Exatamente, aí tem tudo isso. Aí os caras abrem nova taxa para refiliação, inventam uma isenção de borderô que não cumpre, pelo menos é isso que dizem os clubes, né? Mas já tem, isso foi em 2012, a última vez, cara. Foi, já tem isso tudo. Rapaz, como passa rápido. Incrível, né? Rapaz, que e teve uma campanha destacada, o Rio Branco naquela altura. É verdade. Rio Branco de Campos, né? O rosa e o negro, uma camisa sensacional. Verdade, rapaz, é uma combinação de cores muito incomum, né? Exato, eu tenho uma camisa... Aliás, Campos tem muito isso, tem o roxinho. É verdade. Tem o rosa e o negro, que é o Rio Branco. São combinações de cores bem diferentes. Eles tinham uma camisa toda rosa que é linda, cara, que é linda. É verdade. E tem uma camisa toda preta com escudo só em rosa, só. Fantástico, né? O Rio Branco, eu volto aqui, eu sou um daqueles entusiastas de que poderia voltar ao campeonato campista. Nem que fosse só com 4 clubes, né? Não vai ser profissional mesmo, bota o Goitacás, bota o Americano, bota o Campos, bota o Rio Branco. Municipal. Faz o início do ano, bota o Municipal, bota o Paraíso de Tocos, sei lá o quê. Bota todo mundo pra jogar, tudo no Arizão, a prefeitura não joga lá, bota até jogo universitário lá. Então bota essa molecada pra jogar, faz o campeonato campista, fomenta o futebol do Norte Fluminense. Campos é uma terra tão rica em relação ao futebol, bota o futebol lá pra organizar. Se não for profissional, pelo menos você cria um fomento ao futebol, você revela jogadores, você pode colocar equipes importantes lá mais uma vez no cenário. Didi, o Didi. Pois é, o Didi era do Rio Branco, né? Exatamente. Didi começou no Rio Branco antes de chegar no Madureira, então por aí você vê como é que as coisas poderiam ser diferentes, né? Mas, enfim, aqui no Rio de Janeiro parece que é tudo difícil. Falando em ser difícil, será que o tribunal, Renan Mafra, pode acabar decidindo essa quartona no final? Porque se já tivemos suspensões, agora os clubes estão todos entrando na justiça contra outros, né? Eu acho que já está decidindo, Andreso, porque é algo que vem acontecendo nessa quarta divisão. É aquela situação, né, Andreso? O Tomazinho, que agora é quem está entrando na justiça contra o Itaperuna, não está entrando à toa. Está entrando por algum motivo. E de fato já tinha sido observado também pelo Paduano. Então, pode ser que essa decisão, não sei se na justiça, porque eu acho que com essa dificuldade de Itaperuna, é bem provável que o Tomazinho se classifique. Mas é algo que preocupa também, né, Andreas? É lógico que os clubes têm que seguir à risca todo o regulamento, mas o campeonato parar como foi ano passado, a segunda divisão em 2 meses é muito chato, muito complicado. Ainda bem que não inventaram isso esse ano, né? Se bem que só de adiar o campeonato uma semana já... Bateu na trave, Andreas. 2 semanas. O campeonato foi adiado em 2 semanas. Não, digo no meio do campeonato. Ah, sim. Mas bateu na trave essa questão aí de tribunal na Série B. Pois é, né? Você vê como é que as coisas acabam acontecendo dentro do futebol do Rio de Janeiro. Agora, apenas explicando para o ouvinte ligado com a gente no Fute Rio na geral, a possibilidade relativa a uma, quem sabe, ida aos tribunais, por causa disso que a gente está vendo, enfim, de podermos ter aí, quem sabe, uma mudança relativa à pontuação, tem a ver com o Tomazinho, que entrou no 3JD contra supostos jogadores irregulares do Itaperuna. No caso, o Tomazinho que fez a denúncia, o Paduano já tinha anunciado que faria, pelo visto não oficializou, o Tomazinho foi lá e levou a situação à frente. Detalhe
é que o União de Marechal também foi denunciado por atraso na partida contra o Tomazinho. União de Marechal já suspenso. E outros clubes que também já não têm mais o direito de jogar por conta de dívida podem ter a sua dívida ainda mais elevada, hein, Burgo? Rapaz. Que não falta dor de cabeça nesse fim de ano, hein? Papai Noel tá passando por... Exatamente. Se quem tiver sua poupancinha reservada, vai lá e resolva a situação. Vai, exatamente. Uma coisa que eu queria perguntar a vocês... Só rapidinho. Sim. Nessa lista de desfiliados, encontra-se um clube chamado Rubro de Araruama? Não se encontra o clube chamado Rubro de Araruama. Muito bom, fico mais tranquilo e aliviado. Pois é, agora isso, em cima do que você tá falando, queria perguntar uma coisa, e pro Renan também, inclusive, relativa justamente ao campeonato do ano que vem. Pensemos na 4ª divisão da próxima temporada, porque pelo menos é isso que está previsto via... Eu não penso. Via o glorioso... regulamento do Campeonato Carioca. Isso está previsto. Aí eu te pergunto, ô Renan Mafra. Sim. 4ª divisão do ano que vem. Com quantos times ou com quais times? Porque a situação, pelo visto, tá realmente bem difícil, viu? Por isso que eu disse, eu não penso. Não vai ser um quadrangular com 2 times, né? Não. Quadrangular com 2 é ótimo. Hoje, você me perguntando, hoje é lógico, como você disse, às vezes. Chega a federação, divide essa dívida aí em não sei quantas partes. Você que vai se filiar à federação como time profissional, o preço é bem mais em conta. Tudo bem, podemos ter novos clubes, como vem fazendo sucesso aí 7 de abril, e também o Pérolas Negras e por aí vai. Hoje, a minha aposta é que ano que vem não tem quartona. Tem certeza, rapaz? A minha aposta é. Você concorda, Cláudio Burgo? Foi o que a gente tava falando, né? Porque aquilo, não ter quartona, é a análise mais prudente que a gente pode fazer. Coerente. Obviamente, pelo contexto. Mas aqui tá no regulamento. O pessoal parece que faz o regulamento para cumprir a seu bel prazer. Quantas vezes você já viu o regulamento ser rasgado? Pois é, mas tem hora que não é rasgado. Tem hora que faz mesmo. E aí? É nem rasgado, ninguém lê, cara. Isso. O regulamento ser não lido. E aí... Mas é aquilo, quantas vezes já vi ser rasgado, mas já vi ser cumprido também quando ninguém esperava isso. Sim, pode acontecer. Como eu disse, outras equipes aí amadoras... E vai sobrar quem? Vamos fazer aqui uma simulação. Por isso que eu falei. É uma simulação. Que depois vai... Falou que não ia subir! Calma. Então vou fazer baseado nos números dos times que estão campanha até agora. Pérolas Negras e Campos, vamos dizer que subam de fato os dois, o Campos já subiu. Sobrariam 7 de Abril e Resende e Casimiro de Abreu e Tomazinho. 4 clubes, a matemática é simples. 2 sobem direto. Isso. Aí ficam sobrando quantos? 4. 4. Sobem mais 2. E aí os outros 2 que não sobem ficam pro ano que vem. É o que vai, mas com aí todo respeito, é o que vai sobrar. Pois é, vamos dizer, 7 de Abril e Resende, que passe, por exemplo, o 7 de Abril, que hoje tem mais pontos que o Resende, e passe o Casimiro de Abreu no lugar do Tomazinho. Ficariam Tomazinho e Resende, os terceiros colocados, em tese, na quartona. Pode acontecer o contrário, mas vão continuar sendo 2 times, em condições e que não tiveram suspensões ou que não tiveram... o Casimiro e o Resende até tiveram, mas parece já ter revogado isso. Então, 2 times limpos, ok? E os outros que não subiram? Itaperuna, Paduano, Campo Grande, Teresópolis, Paraíba do Sul. Todo mundo suspenso. E no outro grupo, Profute, Miguel Couto, União de Marechal, Heliópolis, Jorge 3, Brasileirinho. Só o Profute é que não tá punido. Ou seja, 3 times. Os 2 que não subirem, vai ser injusto. A verdade é essa. Que só sobem 4. Trabalharam tão bem, né? Os 2 que sobrarem, vai ser... Quem ficar, os 2, vai ser de uma injustiça muito grande. Mas é o regulamento, felizmente ou infelizmente. Pois é, então sobrariam 3 times. Quem caiu da terceira desse ano? Séries e... Duque Caxiense. Então 5. Vamos dizer que queira voltar o Rubro ano que vem. E o Burger falou também nas Prof. Eu já escutei o Condor. Então já são 8. Se bem que o Condor ele tá nessa lista aqui de eventuais desfiliados. Então, vamos tirar o Condor e deixar 7. Com as Prof aqui.
Juntando outros clubes que não estão citados aqui como eventuais desfiliados, mas que estejam de bobeira, digamos assim, estejam na casa de gêmeos, como diria o nosso Helder Martins, nós poderíamos ter, para a 4ª divisão do ano que vem, equipes que não estão aí atuando normalmente. O Búzios, talvez. Sim. O Búzios poderia voltar, então seriam 8. Além do Búzios, vamos ver aqui. Acho o Búzios difícil voltar. Eu também acho, mas não tá constando como desfiliado. Pode ser que apareça de novo. Vamos ver aqui. São Gonçalo Futebol Clube. São Gonçalo Futebol Clube, talvez. Também acho difícil que volte, mas também tá liberado. Tá? Pode voltar se quiser ano que vem. Seriam 9. O Rio Branco, se conseguir revogar a sua situação, 10. Deus queira. Deus queira que consiga fazer isso. São João da Barra também poderia fazer isso, seriam 11. Muitos esperavam até esse ano. Pois é, mas aí tem que botar a galera um dinheiro lá. Mas tem alguns probleminhas lá. Tem, né? Dá pra resolver. Enfim, sendo otimista, no máximo 10 times. Isso se os desfiliados aí, os eventuais desfiliados sejam mesmo. Quase não vai ter time pra uma 4ª divisão. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte: vão aglutinar esses 5 times aí numa terceira e fazer a terceira e a 4ª diz adeus. Eu acredito nisso. E aí eu acho que sabe, Andreso, pra, vamos dizer, valorizar e até ser justo com os clubes que ficaram na terceira, devem fazer uma fase preliminar antes, com talvez aí, sei lá, 8 times aí que ficaram na terceira divisão. A seletiva é pra terceira, então. Isso, e seria uma seletiva dentro da terceira. E aí 8 times aí que estavam na terceira divisão já entrariam numa segunda fase, aí sei lá, entrariam mais 8 clubes e disputariam com esses 8. Se é uma seletiva da terceira, então vai ser de novo a 4ª divisão. Não, porque aí já seria como a seletiva na primeira. É uma terceira e meia, né? Isso. Como que é uma primeira e meia do caso. Pois é. Então é uma fase seria uma fase preliminar dentro da terceira. E aí no outro ano eles tentariam ajeitar a terceira divisão de modo mais organizado, vendo os clubes de fato que queriam disputar. E como eu falei, eu ainda sou a favor de 12 na A, 16 na B, o restante na C. Só que o restante que quer jogar, o restante que quer ser profissional, o restante que não entra pra tomar WO. Mas aí que tá, o problema é esse. Falei com o Carlinhos, presidente Miguel Couto. Entrevistei todos eles pra matéria do dossiê da Quartona, inclusive está no ar no futerio.net. Dos 7 suspensos, ouvimos 6. Só não conseguimos esse contato com a diretoria do Campo Grande, que aliás tá sumido, hein? Mas enfim, isso é outra história. O que interessa é que falamos com 6 desses dirigentes e com o Carlinhos, presidente do Miguel Couto. Ele me disse: a gente só jogou porque acreditava que ia ter a isenção dos bordeiros. Só que isso não foi oficializado. Pra Série C não. Pra Série C. Aí o Robério do União de Marechal falou: os caras ajudaram a B1 e a B2. A gente imaginou que pra C fosse sobrar um dinheiro. Faz até sentido, mas sabe, você botar ou não um time no campeonato, assumir o risco de pagar a dívida de 50 mil reais, Sim. 30 mil reais, na base do achismo. Olha só, informações que eu tive o dinheiro que ninguém tem. Sim, de pessoas dentro da federação. Essa ajuda iria para a Série A, para a Série B1, para a Série B2, mas eu não escutei para a Série C. O que me parece também um contrassenso. Porque você bota um monte de time do interior na Série C. Esses borderou de 3, 4, 5 mil reais. Aí, beleza, no borderô do time da B1, que paga salário para os jogadores, que tem a condição de pagar um borderô, fica apertado, mas paga. Aí o time da C, que não tem nem aquilo para fazer o número 2, os caras querem cobrar 4 mil reais. Sim, mas... 3 mil reais, 2 mil reais. Concordo com você, Andrés, concordo plenamente. Só que também não podemos falar que a federação prometeu que iria ter isenção. Pois é, isso é verdade, mas desde o começo. É errado em não ajudar, na minha opinião. Se ajudou os outros, que ajudem todos. Sim, eu não sei se é agora, o clube que é rato de federação, que tá lá todo dia, conhece futebol, não chegou no futebol outro dia, não caiu de paraquedas, sabe como é que funciona a coisa. Sabe que não dá pra confiar no que não tá escrito. Em momento às algum vezes até no que tá escrito não dá pra confiar. E pelo que eu sei... Imagina no que não tá escrito. Ingenuidade. É, exatamente. Ingenuidade, muita. E pelo que eu Com todo sei... respeito a todos aqueles que acreditaram na palavra da federação. Não, pelo que eu sei, Andrés, não foi nem cogitado a ser escrito. Então eu acho que, sinceramente, concordo com você. Acho que a federação poderia
de fato ajudar os clubes. Mas a federação não cogitou essa ajuda. Se a gente pode discutir aqui se deveria dar ajuda ou não, mas nesse ponto, em criticar a federação, porque os clubes achavam que iriam receber alguma ajuda, pra mim é um erro. Aliás, Nesse a federação momento, poderia se pronunciar sobre isso, né? Sim, mas eu acho que foram muitas acusações, vou até ver aqui de novo na matéria do dossiê da Quartona. Eu acho que só o assessor do Casimiro de Abreu é que falou, que admitiu que a federação não falou nisso, mas que poderia dar essa ajuda caso os estádios tivessem condições. Ótimo. Caso os estádios estivessem em condições, caso os jogadores estivessem inscritos a legal. tempo. Adivinha, nada disso aconteceu. Ótimo. Agora, a federação em algum momento falou que ia ajudar. Pois é. Então os clubes ficaram no achismo, como vocês falaram. Desculpa, criticamos, falamos em vários programas aqui, Andrés. Em várias situações nós criticamos a federação. Nessa, desculpa, eu não posso criticar. Vou até pegar aqui a palavra dos dirigentes que falaram com a gente durante essa semana. Ouvi aqui, na verdade, trazer aquilo que está na matéria. O Rômulo Vieira, presidente do Paduano, ele falou aqui que os clubes foram pegos de surpresa porque durante as reuniões da FERJ sempre foi dito que ela tentaria encontrar uma forma de ajudar e absorver um pouco a despesa. Falou-se em cobrar só o transporte e o quadro móvel. Ele lembrou que as taxas hoje são maiores para os times da 4ª divisão do que de jogos da 1ª, 2ª e 3ª divisão juntas. O do Itaperuna, Ailton Salles, o presidente do Itaperuna, falou aqui justamente sobre essa situação, disse que entende que a federação poderia pelo menos aguardar o final do campeonato para fazer essa cobrança e que não vai ter condição de pagar a integralidade da dívida. O Robério então, Tanajura, no caso, o Itaperuna praticamente fora. Pois é, o Robério Tanajura do Itaperuna está dizendo que a federação, em cima da hora, avisou que os clubes teriam que pagar as taxas e que o time já não podia mais desistir, porque se desistisse, levaria uma multa de 30 mil reais, que é quase a multa que tem agora, né, por conta de verdade. Enfim, e até o Paduano falou também que a federação ficou de ajudar, mas que avisou 3 dias antes que não ia ajudar e que as taxas seriam aquelas. E no Casimiro de Abreu, o clube falou que de fato tudo aconteceu muito rápido e que os times não tiveram direito a esse apoio quando o campeonato começou. E que chegou a gastar quase 9 mil reais de borderô num jogo que mandou lá em Saquarema. Disse ainda o Casimiro que a dívida foi lançada com um valor, mas que o clube sabe que não é o verdadeiro, mas que ainda assim tentará pagar de maneira integral porque sabe que não teria como parcelar essa dívida. Enquanto o Carlinhos Moreira, o Carlinhos presidente do Miguel Couto, falou que tentará conversar com a federação para resolver, mas que vai deixar como está por agora porque não vai ter dinheiro e então vai entregar os pontos da última rodada. Conversar não, tem que pagar. Só isso. A conversa do Carlinhos, até onde ficamos sabendo, é que ele desistiu do campeonato esse ano. Não vai voltar pro campeonato. O conversar é o quê? Tentar dividir essa dívida, né? Parcelar pro ano que vem disputar a competição. Mas será que consegue? Na boa. Sabemos, Andrés, né? Sei lá, pode chegar aí uma parceria no clube e tudo mais, e aí, quem sabe pode acontecer isso. Mas vamos combinar também, a quantidade de dinheiro que se gasta dentro de um campeonato como esse, é um dinheiro que os caras não têm. Não tem e não tem como arranjar. Se não arranjaram pra esse ano, não vai ser pro próximo que vão arranjar, né? Não, falando na boa mesmo. Não sei. São 20 mil reais, não, 15 aqui, 20 ali, 25 ali. O próprio Carlinhos, são 25 pra agora e 25 pro outro ano. Tá bom, o próprio Carlinhos, ele disse que tem uma esperança de ano que vem patrocínios, mais patrocínios acabem ajudando as equipes. Não tem uma taxa anual também? Como? Não tem uma taxa anual que tem que pagar? Os clubes pagam, né? Junto à federação, afiliado tem que pagar. Mais a dívida do ano anterior? Mais a de outros anos, que esses clubes não começaram a dever agora, né? Já estão refinanciando dívida há um monte de anos. Há muito tempo. Sinceramente, André, como eu falei, como eu disse, o presidente do Carlinhos, Miguel Couto disse que tem uma esperança maior, mas hoje é verdade que o clube tem uma grande dívida. Então, por isso que eu não acredito ano que vem na 4ª divisão. Eu não acredito. Eu mal acreditei nessa, sinceramente. Mas aconteceu. Ou pela metade, pelo menos. Aconteceram com ela, né? Aconteceram com ela. Já falou que ia jogar, vai jogar. Então todo mundo vai jogar.
Então, mas algo Tentaram que... empurrar a goela abaixo, a impressão que eu tenho é essa, sabia? Sim, eu acho que não volta no que vem, minha opinião. Eu até achei a Quando ideia... foi que teve uma quarta divisão no Rio de Janeiro que você falou? A última vez antes dessa foi em 2000. Foram só 3 vezes na história, hein? Quando era oficialmente quarta divisão, até porque chegou a ter algumas outras na prática, mas quando era mesmo quarta divisão do Campeonato Carioca, foi em 97, em 98 e em 2000. Em 97 foram 5 clubes participando apenas, e o campeão foi o Cosmos de São Gonçalo. Em 98 foram 4 times, o campeão foi o Anchieta. E em 2000 foram 9 times, e o campeão naquela altura foi o Casimiro de Abreu. Então foram essas competições, nesse ano são 17. Andreso, o que eu posso falar? O que? Percebemos aí a lacuna de tempo da última quartona até essa atual. Prevejo que teremos uma outra grande lacuna novamente. E sinceramente, para ser desorganizado da maneira que foi, tomara que essa lacuna seja eterna. É melhor nem ter, né? Exatamente. Do jeito que tá, é difícil. Bom, 7h55 aqui na Rádio Fute Rio, você está na transmissão mais carioca da sua internet. Não teremos bolão nessa rodada. Vamos para o bolão. Programa. Não. Como é que tá o bolão aí? O bolão, eu vou ter que fazer a conta da soma. Tá uma bola grande. Mundo. O Burger já pergunta sabendo que eu não vou ter como somar aqui. Pois é. Mas o fato é que na última rodada, acho que o Renan Mafra foi o melhor na rodada passada. Mas, de qualquer maneira, essa reta final de campeonato promete em termos de emoção no bolão. Até porque as finais. Um jogo, 2 jogos. Tem peso 2, né? Os jogos das finais. Sim. Mas também vai depender se vai ter jogo, né? Tem isso até as finais. Pois mas vai ter jogo, tá, ó. Precisa de 3 resultados, aí não tem jogo nenhum. Aí fica que nem os times que podem subir sem jogar. Isso pode acontecer. Se bem que agora eu acho que já tá mais difícil, né? O Casimiro Rezende pagando suas dívidas, a coisa fica um pouco mais fácil pra reta final do campeonato. Mas enfim, um momento difícil pra quarta divisão do Campeonato Carioca, e a gente obviamente se lamenta. Tem o pessoal falando que a gente faz graça disso aí, mas chega um momento que ou a gente ri, ou a gente chora, né, Burro? Eu tô chorando, sinceramente. Eu não vou dizer uma palavra ridícula, mas não tem como. Vai falar o quê? Não tem, de bola a gente não falou, né? Eu choro porque é uma competição profissional. Se fosse uma competição amadora, que a FERJ queria fazer, sei lá, uma experiência para tornar profissional, a gente poderia até dar risada, falar, não dá. Mas agora, uma competição profissional, sinceramente... E com atletas inscritos em CBF. Em CBF, bem lembrado, Burro. Sinceramente, não tem nada pra dar. Jogadores com rodagem, tá? Sim, Rafael bem lembrado. Pati, GDIL, Gabriel, o Kennedy, que jogou na Espanha, um jogador mais jovem, mas jogou no futebol espanhol. Dida, que jogou no Bangu, no Boa Vista. O Dida do Casimiro também, rodado aqui no futebol do Rio. Passou pelo próprio Boa Vista, Sampaio Correia. Madureira. Macaé, né? GDI, o campeão brasileiro pelo Macaé não faz muito tempo. Sabe, aí você olha para um campeonato desse, os jogadores devem estar se perguntando o que eu vim fazer aqui. Verdade. E o GDI já com uma carreira na política, que é secretário de esporte de Casimiro de Abreu. Pois é. E talvez ele até entrou nessa para engrandecer um pouco o nome do time. E aí, realmente, não sei se seria legal para a imagem dele engrandecer o nome do time. Acho que o nome do time, sim. O negócio é que o time dele joga um campeonato, um time organizado, até certo ponto, né? Porque também deixou de pagar alguns bordeiros, mas um time organizado que infelizmente joga num campeonato onde que a maioria dos clubes são totalmente desorganizados. 7h58 aqui na Rádio Fute Rio, sem o bolão. É hora então do nosso destaque final aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Começa com o Cláudio Burg, o seu destaque final. O destaque eu vou começar, foi do destaque inicial, dando os parabéns domingo pelos 105 anos do Rio Branco de Campos. Grande Centro Esportivo Rio Branco, Rosa Negro. Renan Mafra, seu destaque final aqui na transmissão mais carioca da sua internet. Já que não temos bola rolando na quartona, eu vou destacar o clássico de amanhã no Maracanã, clássico vovô entre Botafogo e Fluminense. Pois é, em algum lugar vai ter bola rolando, né? Sim. Pelo menos no Brasileirão vai ter futebol. Quarta divisão a gente já sabe que não dá pra sonhar com muita coisa, né?
ter muita confiança em algumas coisas. Eu acho que é mais pesadelo do que propriamente um sonho. É mesmo, né? Tá difícil. Renan, um abraço, hein? Abraço. Valeu, Renan Mafra aqui do nosso Fute Rio na geral. Abraço também ao Cláudio Burger do nosso Fute Rio na geral dessa sexta-feira. 7h59 aqui na Rádio Fute Rio. Eu sou o Gabriel Andresso, sem nada mais a ser noticiado no programa de hoje, agradecendo por você estar conosco mais uma vez aqui na cobertura mais completa do futebol carioca e, é claro, prometendo voltar nessa segunda com mais 2 horas de Fute Rio na geral. Esperamos que com notícias melhores em relação ao futebol do Rio de Janeiro, mas sempre com notícias, debate e informação até às 8 da noite, sempre das 6 às 8. Sempre em nome de Furnas, 60 anos, energia que se renova dia após dia, criativos design, comunicação com criatividade. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A todos uma boa noite, uma excelente sequência de sexta-feira, bom fim de semana e um grande abraço de gol. E da minha parte eu digo, partiu Fute Rio, partiu Brasil. Até segunda, às 6. Esta é a Rádio Fute Rio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol.